do céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Aleluia. Glória a Deus. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Sem Ele nós não estaríamos aqui. Nós precisamos ser gratos pela presença do Senhor que está sobre as nossas vidas. Há uma graça de Deus sobre você. Nós não podemos desconsiderar aquilo que Deus fez por nós. O fato de Jesus ter nos tirado da condição de pecado, de escravos, de miseráveis e ter nos colocado numa posição de filho. Isso precisa ser reconhecido todos os dias das nossas vidas. A bênção do Senhor está sobre as nossas vidas. E nós precisamos estar convictos dessas verdades. Aleluia. Aleluia. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa aquilo que está se levantando contra a sua vida, olhe para o Senhor, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Não são as adversidades, não são os problemas que vão definir como você vai viver. Nós andamos por fé e não por vista. Amém? Você está feliz com isso? Senta aí dando glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus é bom. Senta aí, fala com essa pessoa maravilhosa que está do seu lado. Glória a Deus. Queridos, nós queremos saber, as pessoas que aniversariaram durante essa semana ou estão fazendo aniversário hoje, nós queremos orar por você. Temos alguém? Ninguém fez aniversário essa semana? Amém. Nós temos aí os vídeos dos nossos melhores momentos. Queridos, esse aniversário da nossa igreja tem sido maravilhoso. Nós temos recebido grandes coisas da parte do Senhor. Temos sido grandemente abençoados. Nós temos aí o vídeo dos melhores momentos. Vamos conferir aí. Já está pronto e você vai viver o melhor ano da sua vida. Aquilo que estava fechado vai se abrir. Eu declaro multiplicação, aumento, crescimento em cada área da sua vida. Agora você precisa assumir o seu lugar em Cristo, não viver com base no que está sentindo, no que está vendo, fazer a escolha de ficar bem, fazer a escolha de celebrar. Você está numa festa. Mudando vidas de pessoas. Eu mesmo fui alcançado por essa palavra. Depois de fazer o rema, tive a vida transformada. Tenho certeza que quem fez o rema também vai ter o mesmo testemunho. E queridos, é só o começo de algo grandioso que Deus vai fazer nessa cidade, vai fazer nesse estado e no Brasil. O Brasil vai conhecer a cidade de Teresina pelo poder de Deus que está operando nesse lugar. Amém? Aqui vai ser o lugar do avivamento. Muitas pessoas acham que é um lugar improvável, queridos, mas aqui vai sair grandes coisas. Grandes coisas o Senhor fará aqui nesse estado, que vai alcançar o Brasil e o mundo. Amém? Nós temos aí também um vídeo do aniversário da nossa igreja. Prepara aí o lenço para você se emocionar. Amém? Deus plantou um sonho no coração de homens e mulheres de fé. Um sonho de levar a palavra que transforma vidas, cura corações. Há 19 anos, Deus plantou um sonho no coração de homens e mulheres de fé. Um sonho de levar a palavra que transforma vidas, cura corações e edifica famílias. Foi assim que a Igreja Verbo da Vida chegou a Teresina. E desde então, uma história de amor, comunhão e propósito tem sido escrita.
Começamos pequenos, mas cheios de grandes expectativas. Em cada culto, em cada oração, Deus nos mostrou que seu plano era muito maior. De um simples início, Ele nos conduziu a crescer e a impactar vidas em nossa cidade. Hoje, somos testemunhas do poder da fé em ação. Eu conheci a Igreja Verbo Teresina através da minha esposa Francisca, né? E incrível que pareça, a primeira vez que eu vim, eu já aceitei Jesus, né? Até então eu não entendia nada da palavra, né? Mas eu fui aprendendo com o decorrer que eu fui frequentando a igreja, que a palavra muda a gente, o Espírito Santo muda a gente quando a gente aceita Jesus. E isso me mudou totalmente, fez uma mudança radical na minha vida. Eu e Diana já namorávamos e ela frequentava a igreja, ela estava em busca de um lugar para congregar. Nós já havíamos passado por outras igrejas e nós chegamos no Verbo da Vida e foi uma surpresa, uma grata surpresa. Nossos filhos foram, principalmente as meninas, Maria Clara e Maria Elisa, foram inseridas de uma forma bem profunda. Antes do acampamento, eu tinha Deus como meu avô. Quando eu falei aquilo, muita gente não entendeu, né? O pessoal até achou graça. Mas aí eu tinha Deus como meu avô. Por quê? Porque ele era o pai da minha mãe. Eu vi a minha mãe ir pra igreja, minha mãe congregava, minha mãe lia a Bíblia, me obrigava a orar, essas coisas. Só que eu não entendia. E pra mim aquilo não fazia sentido. Então ele era distante de mim. Ele tava na minha casa, mas não era próximo de mim. Quando eu me reconciliei, eu realmente senti Deus como meu pai. Somos de Fortaleza, né? Lá em Fortaleza nós servíamos na Igreja Verbo da Vida. Nós éramos muito conectados ao pastor Fábio e Sameire, mas foi só em 2016, quando o pastor Fábio e Sameire tomaram a decisão, né? Foram guiados pelo Espírito para mudar para cá. E de prontidão nós oramos ao Senhor e fomos guiados também a mudarmos para cá, né? Durante esse tempo, a gente veio em 2017 para essa terra, né? Seguir uma direção de Deus, para servirmos a igreja. A gente veio para servir naquilo que fosse necessário nós fazermos aqui nessa terra. Durante esses 19 anos, fomos além das paredes da igreja. Projetos sociais, ações evangelísticas, discipulados e cuidado com os necessitados se tornaram parte da nossa missão. Vimos vidas serem restauradas, famílias serem reerguidas e corações encontrarem esperança. Somos gratos por cada história de transformação que Deus nos permitiu fazer parte. A gente mudou o destino das nossas famílias, da nossa família, porque nós, congregando na Igreja Verbo da Vida, nós tivemos acesso a uma palavra que frutifica, uma palavra que edifica. A minha vida mudou completamente. Deus falou com a gente, né? E a gente teve uma facilidade, apesar de ser difícil para muitas pessoas. E para a gente também, de certa maneira, foi difícil, mas nós tivemos uma facilidade mesmo de soltar aquilo que precisava soltar. E aí logo a gente se viu deixando a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, né? Para estar cumprindo aquilo que o Senhor queria que a gente viesse fazer aqui. Até então, desde lá para cá, nós temos crescido e avançado aqui nessa terra, né? É inexplicável a unção, o cuidado, a consciência de amor que você sente ao sentar e receber, e ter a consciência que a gente também deve, né, cultuar ao Senhor. E aqui é um bom lugar para isso. E que aqui é um lugar de milagres. Eu posso dizer para você que aqui você vai encontrar uma família que vai estar disposta a te amar. Eu posso dizer para você que aqui você vai achar uma igreja que prega a palavra de Deus com seriedade, e isso certamente pode mudar a sua vida, né? E eu posso dizer para você que aqui você vai encontrar o amor de Deus, e esse amor é o que pode mudar não só o seu destino, não só o lugar para onde você está indo, mas através de você, Deus usar a sua vida para mudar a vida de outras pessoas. Aqui a gente construiu amizade, eu acredito que mais do que amizade, a gente tem aqui irmãos que posso chamar de família. É diferente o amor que as pessoas têm pela gente. Eu me sinto segura, eu oro e agradeço pela liderança, pela nossa liderança, pela liderança das minhas filhas. Aqui na igreja, a gente foi completo no Senhor, mas nós também fomos abraçados por essa terra, nós fomos abraçados por essa igreja, e nós também abraçamos essa igreja, essa visão, né, do Verbo da Vida aqui em Teresina. E o nosso destino certamente foi mudado aí. Quando a gente chegou aqui no Verbo, a gente sempre aprendia a palavra de verdade. A gente aprendia mesmo, era como se fosse um culto. E isso desde sempre foi alimentando uma coisa dentro de mim.
A gente sempre orava com a mãe, a gente sempre fazia devocional. Eu amo servir aqui na igreja porque eu me sinto especial e eu acho muito legal servir num lugar onde transformou a minha vida e transformou a vida da minha família. Essa igreja realmente prega a palavra, a verdadeira palavra, a palavra que Deus quer para nós. Cada culto é um momento de celebração e gratidão. Cada oração, um passo mais perto do propósito de Deus. Cada palavra pregada, uma semente que germina nos corações. Nossa jornada não é feita apenas de dias, mas de vidas que se uniram em um propósito maior: glorificar a Deus e expandir seu reino. Quando a gente chegou aqui na igreja, a Sabrina era uma criança, né? E hoje ela já tem 18 anos, graças a Deus, ama servir a igreja, ama servir as pessoas também. O Gustavo era um bebezinho e hoje ele é um adolescente, está servindo também para a glória de Deus, e a gente é muito feliz pela igreja, porque em todo esse tempo tem apoiado a gente tem construído nossa família dentro da igreja. A gente tem o Miguel, que o Miguel só tem apenas 2 anos. Quando o Francisco nasceu, como ele teve essa questão, teve que investigar, né, mais profundo, e aí aos 15 dias constou lá que ele tinha a questão cognitiva. E aí, olha, não sabemos se o Francisco vai andar, os médicos, né, se o Francisco, o cérebro vai mandar as informações para ele andar, correr. Só que assim, eu sempre tive paz, eu nunca perdi uma noite de sono preocupada, e tudo isso é a convicção da palavra, da fé, que a gente acha que está aqui sentando e veio. Não, isso vai construindo a fé, né, dentro da gente. Eu gosto muito de servir na igreja também, porque pra mim é como se eu estivesse fazendo parte de uma grande família. Tipo, mesmo que eu não seja próximo de uma pessoa, eu sinto que eu posso confiar nela. E gosto de fazer parte de algo que, como a Maria Clara disse, transformou a minha vida e também transforma a vida de outras pessoas. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu não sabia, eu não tinha a definição de o que é ter uma família, né? Porque a minha família sempre foi bagunçada, assim, de um certo modo. E aí, quando eu conheci a família Verbo da Vida, né, na pessoa do pastor Fábio e da Samere, a minha definição de família, ela foi recapitulada, né? A minha rota, ela começou a mudar dali. E quando a gente chegou aqui em Teresina, nós nos conectamos a várias outras pessoas que me fez expandir mesmo essa visão de família, a visão de poder contar com a igreja, de saber que tem alguém orando por você, de saber que tem alguém que cuida de você, né? E a gente pôde provar de vários milagres nessa parte, né, familiar, na parte financeira, a palavra da fé que nos foi ensinada. Isso é muito gratificante para a gente vê eles amadurecendo e a gente vê despertar o desejo neles e em servir também, como nós. 19 anos da Igreja Verbo da Vida em Teresina. Uma história construída com fé, amor e perseverança. E o melhor ainda está por vir. Perfeito. E, queridos, é como eu disse, isso é só o começo. Grandes coisas o Senhor fará ainda através dessa igreja, nesse estado. O Projeto Farol está aí, nós estamos já a plenos pulmões, né, no desenvolvimento da ideia, no projeto, as coisas já estão se encaminhando e daqui a pouco, queridos, o Projeto Farol já será uma realidade, amém? Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui as minhas... Aleluia. O Verbo News está pronto aí? Solta o Verbo News aí, fique ligado aí para você não perder nada da nossa programação. Nove de fevereiro, aniversário de 19 anos do Verbo Teresina. Está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Você estava com saudade do Verbo em Casa? Então nós temos uma ótima notícia. Nesta terça, retornaremos com o VC às 20 horas.
esse é um tempo maravilhoso de nos reunirmos nas casas dos nossos irmãos para um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Se você já participa de algum grupo, sabe como é bom quando nós estamos juntos. E se você ainda não participa, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. Você está pronto para viver uma experiência que vai transformar a sua vida? Nesta quinta, teremos a Quinta Rema, um tempo poderoso com uma série de mensagens especiais sobre as matérias ensinadas no Rema. Certamente você não pode perder essa oportunidade. Venha com grandes expectativas e descubra o poder transformador da palavra em sua vida. Não esqueça, essa é uma oportunidade perfeita para trazer alguém com você. Então convide o máximo de pessoas que puder e não fique de fora. Prepare-se para uma imersão no estudo do fim dos tempos, nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, com o maior escatologista do Brasil. Vem aí o Seminário de Escatologia. Expectativa deve estar na bendita esperança de nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares. E se você é crente de verdade, você precisa ter isso vivo no seu coração. E esse é o meu objetivo, nesses dias, trazer essa consciência para a sua vida, para que você não viva aleatoriamente, achando que tudo que você tem é essa vida. Nós temos uma vida incomparavelmente melhor. Nós temos uma vida eterna com o Senhor. Antes do Rema, a gente passa por cada situação. Sara, uma coisa que você pensava antes do Rema, que aqui você descobriu ser diferente. Antes eu achava que nós ainda éramos pecadores, mas aqui nós aprendemos que nós somos justiça de Deus. Passei a minha vida inteira, né, acreditando que submissão e autoridade, né, era exigir, era impor. E aqui eu descobri, né, que não é assim, que Jesus ele não era assim. Submissão e autoridade é você falar com amor com as pessoas, não é exigir e impor delas. Eu acreditava que a gente tinha que dizer que ia buscar a presença de Deus, entrar na presença de Deus. E aqui eu aprendi não, que Ele já está com a gente, sempre dentro da gente. Eu acreditava que eu era pobre, pecador, miserável, né? Mas depois que eu comecei a ouvir o entendimento da palavra, eu entendi que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, saí da posição de pobre, de pecador, de miserável e fui justificado pelo sangue de Jesus. Fui justificado por essa palavra, que hoje eu sou mais do que vencedor em Cristo. Hoje eu não sou mais pobre, eu sou rico pela graça do Senhor Jesus. Eu acreditava que antes do Rema, Deus colocava dificuldades em nossa vida a pôr em prova, que aquilo seria como se fosse um castigo. Mas hoje, como eu estou estudando a palavra dentro do Rema, eu creio que Deus não faz nada disso. Deus ele só quer o melhor para os seus filhos. Mas depois do Rema, a luz chega e verdadeiramente podemos viver o melhor de Deus. E agora é a sua vez de ter a vida transformada por essa palavra. O Rema já está com as matrículas abertas e agora você pode realizar o seu sonho de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Chegou a sua vez de ter a sua vida completamente transformada pela palavra. As matrículas estão com uma condição especial. Faça já a sua e aproveite os 10% de desconto na sua matrícula. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021
de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camiseta do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então contribua através do Pix, terezinaaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso estande e seja um investidor dessa visão. A sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro Quando Jesus Ora Através de Você, do autor Charles Capps. Como cristão, você tem um advogado no céu. Jesus é o seu representante. Ele é o seu elo com o Pai, é o seu intercessor. Muitas vezes os cristãos oram de uma maneira que limita a ação de Jesus em suas vidas. Quando você aprender a seguir o Espírito em oração, você descobrirá que suas orações serão atendidas de maneira impressionante. Esse livro revela como podemos cooperar com Jesus em seu ministério atual de intercessão. Essas verdades poderosas o ajudarão a orar com mais eficácia por si mesmo e pelos outros. Então não perca tempo. Passe no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais. Esse já é um evento marcado. Todo ano nós temos esse evento e é maravilhoso. Nós precisamos conhecer a respeito das coisas dos últimos dias, amém? Afinal de contas, a nossa vida não se resume ao que está aqui na terra. Nós temos uma viva esperança de que um dia nós seremos arrebatados, né? E viveremos eternamente com o Senhor. Amém? Então, nos dias 19, 20 e 21, vem, traz alguém com você. Não perde essa oportunidade de aprender um pouco mais. E você já sabe, nosso pastor é um especialista no assunto, é um estudante assíduo do assunto. E nós temos sido grandemente abençoados. É interessante que toda vez que tem um seminário, quando termina, a gente acaba sentando aqui, o pastor junto à roda aqui, a gente fica perguntando um monte de coisa. E, meu Deus, é maravilhoso. Então, não perde, né? Esteja aqui nesses dias, vai ser maravilhoso. Amém? Queremos saber quem as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Você nunca esteve na Igreja Verbo da Vida de Teresina, está nos visitando hoje. Nós queremos conhecer você. Temos alguém? Temos mãozinhas levantadas lá. Daqui eu consigo ver o senhor muito bem, mas por gentileza fique de pé para que toda a igreja possa te ver. Os irmãos que estão próximos aí já sabem o que fazer. Sejam muito bem-vindos. Se vocês já congregam em alguma igreja, mande um abraço para o seu pastor, para o seu líder. Se não congregam, estão procurando alguma igreja para congregar, venha congregar conosco. Essa aqui é uma igreja onde nós pregamos a palavra da fé e com certeza a sua vida vai ser impactada por aquilo que pregamos aqui. Amém? No final, eu ou o ministro que estiver aqui vai te indicar uma sala. Nós temos uma sala VIP para as pessoas que nos visitam pela primeira vez. Amém? É uma sala maravilhosa. Lá vai ser muito rápido, vai ter algo para você comer, para você beber. Vai ter um presente da nossa igreja. 5 minutinhos. Nós só queremos ter um tempo mais próximo com você, conhecer você de uma forma mais íntima. E vai ser uma grande bênção. Amém? Deus abençoe. Amém, queridos? Vamos passar aqui para um outro momento, para o nosso culto. Um momento muito importante. Vamos falar sobre dízimos e ofertas. Amém? Abra sua Bíblia. Lucas, no capítulo 21, no versículo 1, diz o seguinte: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém? Às vezes eu fico lendo a Bíblia e fico imaginando as cenas, daquilo que está sendo descrito.
E aqui nessa passagem nós vemos Lucas fazendo uma descrição, né, daquilo que aconteceu, onde Jesus estava num lugar ali no templo, onde as pessoas depositavam as suas ofertas. E Jesus para, porque Jesus sempre estava ensinando, Jesus sempre estava curando, Jesus sempre estava fazendo alguma coisa, ou então estava com seus discípulos. Mas e ali naquele momento com os seus discípulos, ele dá uma parada ali, senta e fica observando as pessoas entregarem a oferta. Aleluia. Queridos, o dom do discernimento de espírito estava sobre a vida de Jesus. Jesus estava observando a situação e estava vendo o coração daquelas pessoas. Porque o evangelho, queridos, ele não se resume a só a assuntos específicos da nossa vida. Não é só um assunto ou outro. Todos os assuntos são importantes. Jesus estava mostrando que a questão financeira também é importante. Amém? Ele estava querendo mostrar para os seus discípulos que a parte de dar precisa ser feita de uma forma certa. E ele observava e via grandes quantias sendo depositadas, homens que chegavam com toda aquela, né, aquele orgulho de estar depositando ali grandes coisas, grandes ofertas. Mas tem uma hora que chega uma mulher, uma viúva, e aquela viúva chama a atenção do Senhor. Ela deposita a sua oferta e na mesma hora, quando Jesus vê, Jesus chama a atenção dos discípulos e diz: olha, essa mulher deu mais do que todos esses que estiveram aqui. Eu posso pensar que alguns discípulos devem ter perguntado: Jesus, tá com brincadeira, né? O senhor não viu aquele rapaz que depositou aquele saco de dinheiro? O senhor não viu aquele que ofertou aquilo outro? E essa mulher só deu 2 moedinhas. E Jesus disse: olha, todos estes deram daquilo que lhes sobrava. Aí está a primeira lição para nós, queridos. O que sobra para Deus não vale nada. Pode ser grandes quantias, mas se for o que sobra, não é honra. Afinal de contas, nós damos para Deus o dinheiro, mas é uma expressão de honra. O dinheiro, queridos, ele é o resultado do nosso trabalho, do nosso esforço, daquilo que nós conquistamos com o nosso suor. Amém? E quando nós estamos entregando uma parte disso para o Senhor, nossos dízimos, a nossa oferta, nós estamos honrando o Senhor com o nosso trabalho, dizendo: Senhor, não é o meu trabalho que me sustenta, é o Senhor, eu creio e confio no Senhor. E aquela mulher estava fazendo isso. Ela estava pegando tudo o sustento que ela tinha. Estava mostrando que a confiança dela não estava naquele dinheiro, embora fosse pouco, mas não estava naquele dinheiro, a confiança dela estava no Senhor. E quando ela depositou aquela oferta e saiu, Jesus traz esse ensinamento para os discípulos. E nós podemos entender que para Deus, queridos, precisa ser algo que nos custe alguma coisa. Não pode ser algo que sobra, não pode ser algo que a gente deixou lá um dinheiro guardado por muito tempo, que não está fazendo diferença nenhuma. Eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou dar. Isso vai ser só um ato de depositar um dinheiro no gasofilácio. Amém? A oferta, ela está relacionada a sacrifício. Amém? Nós precisamos fazer algo que chame a atenção de Deus, como Salomão fez. Amém? Então, queridos, todas as vezes que nós formos dizimar e ofertar na casa do Senhor, nós precisamos fazer com essa consciência. Porque a Bíblia diz que aqui na terra são homens que recebem, mas lá no céu recebe aquele de que se testifica que vive. Então o Senhor recebe a honra da oferta que nós depositamos aqui. Amém? Nesses dias de festa, nesses dias de aniversário, nós falamos, né, de uma oferta especial que nós iríamos trazer em gratidão aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas nesses 19 anos da nossa igreja. Né? Muitas pessoas já deram, mas se você já entregou essa oferta, você quer ofertar novamente, fique à vontade. Né? Se você ainda não deu, hoje é o grande dia. Amém, queridos? Vamos honrar o Senhor com aquilo que nós temos, com o nosso melhor. Amém? Nós precisamos ter esse entendimento. Não é só o fato de dar dinheiro. Você pode pegar 1 milhão da sua conta e depositar. Se aquele 1 milhão não fizer diferença para você, aquilo não é uma oferta. Aquilo ali não vai fazer diferença nenhuma no mundo espiritual. Queridos, as coisas no mundo espiritual, elas são movidas pelas ações do mundo físico. Amém? Então, quando nós vamos fazer a ação para obter resultados espirituais, nós precisamos fazer embasado no que a palavra de Deus diz. Amém? A Bíblia diz que nós precisamos dar com alegria. Amém? Precisamos ofertar ao Senhor com todo o nosso coração, honrando. E honra está relacionado a nós entregarmos o melhor que nós temos. Não é o que sobra, é a primeira parte. Amém? Então, você pode separar a sua oferta se você quer fazer através dos meios tradicionais, como disse nosso pastor. Tem um envelope aí no seu banco, na sua cadeira. Se você quer fazer através do Pix, aqui atrás nós temos a chave Pix, o QR Code. Lá atrás nós temos as tesoureiras com as maquinetas de cartão.
você pode fazer também dessa forma. Se você está nos acompanhando aí pelo YouTube, você tem aí a chave Pix, o QR Code, para você também cultuar o Senhor daí da sua casa. Afinal de contas, você está fazendo parte do culto. Nós temos, queridos, que ter a consciência que nós vamos ofertar, que nós vamos honrar o Senhor, não só com as mãos levantadas, não só com o louvor da nossa boca, mas também com o nosso dinheiro. Amém? Então, se você separou, levante aí o seu envelope, levante aí a sua mão, se você vai fazer através de outros meios. Vamos honrar o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ofertar na sua casa. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos abençoado, tem feito chegar nas nossas mãos e nós podemos dizimar, podemos ofertar e sabemos que é a bênção do Senhor que nos enriquece, é a bênção do Senhor que nos faz prosperar. E nós queremos te honrar nessa manhã com o melhor que nós temos. No nome de Jesus, amém. Sai do seu lugar com alegria. Levando a semente para plantar, voltarão cantando, cheio de alegria. E como a chuva rega a terra seca e transborda a nascente de um rio, nessa chuva danço contemplando minha colheita. Dançar me alegrar com a colheita, dançar me alegrar com a colheita, dançar me alegrar com a colheita. Eita, 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 eita. Aleluia. Eu vivi, provei tua fidelidade, vi milagres que não posso esquecer, a beleza do que eu não posso explicar, mas sei que é você, Jesus, é você. Creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Eu não tenho poder para ressuscitar, mas em teu nome mortos podem levantar. Toda honra e glória àquele que é capaz. Jesus é você, Jesus é você. Creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer. Tu és Deus restaurador, trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor.
câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi morto levantar, já vi loucura sarar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Vi cadeirante ser curado, tumor desaparecer. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu vi a estéril vida dar e seu filho vive estar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi morto levantar, já vi loucura sarar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Vi cadeirante ser curado, tumor desaparecer. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu vi a estéril vida dar e seu filho vive estar. Não me diga ele não pode, se eu sei que ele pode. Creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Sim, ele é bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Creio que és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Você pode cantar com ênfase isso. És Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer. Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer. Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer. Pai, obrigada porque você é tão bom, tão bom, tão bom. Nós temos tantas histórias, tantos relatos, tantos testemunhos, tantas provas, tantas evidências do quanto o Senhor é bom, do quanto o Senhor é poderoso, do quanto o Senhor agiu e age sobre essa terra. Pai, são tantos anos te servindo e nós teríamos tantas histórias para contar. Tantas vezes nós vimos o teu poder operar.
quantas vezes a tua mão agiu sobre nós, através de nós, em outras pessoas, Pai. Nós temos evidência suficiente de que o teu poder opera sobre essa terra. Pai, nós te louvamos nessa manhã, porque nós já conhecemos o suficiente sobre o Senhor, para saber que o Senhor é bom demais e que o Senhor nunca, jamais mudará. Obrigada, Pai, porque tudo aquilo que o Senhor já fez é prova, é evidência, é notório para nós, Pai, de que o Senhor continua agindo sobre a terra. Nós não temos dúvidas, Pai, de que o Senhor continuará sendo bom hoje, que o Senhor continuará sendo bom amanhã, que o Senhor continuará sendo bom ano que vem. Pai, não importa quantos anos, quanto tempo passe, nós temos relatos o suficiente para saber do quanto o Senhor é bom, do quanto teu poder é operante. Pai, nós estamos certos de que o Senhor continua sendo o mesmo, ontem, hoje, eternamente. O Senhor estava no início, o Senhor estará no fim. Pai, nós sabemos o resultado final de todas as coisas. Quando o Senhor está envolvido, sabemos, veremos a tua bondade, veremos o teu poder. Pai, obrigada, porque nós já temos suficiente da tua palavra para saber o quanto o Senhor é bom. Mas nós não nos cansamos para ouvir sobre o Senhor, ouvir de ti, ouvir em nós, no nosso espírito, ouvir através da sua palavra. Nós não estamos cansados, não estamos fadigados, nós estamos sedentos, Pai, de continuar vendo a tua bondade. Nós estamos sedentos de continuar vendo o teu poder. Nós queremos continuar vendo, Pai, a tua mão operando nessa terra. Pai, nós estamos prontos para viver os anos que se virão, os anos que seguirão adiante. Nós não ficaremos presos ao passado, mas nós estamos prontos para viver o futuro que o Senhor preparou para nós, certos de que tua bondade nos acompanhará, certos de que o teu poder continuará eficazmente funcionando. Pai, obrigada, porque nós temos testemunhos, Pai, quantas coisas nós já vimos, mas nós ainda estamos com uma ardente expectativa daquilo que irá vir, daquilo que acontecerá. Sabemos que veremos ainda muito mais obras das tuas mãos, reconheceremos ainda muito mais vezes o Senhor mudando cenários, mudando destinos, mudando vidas, rotas, trazendo cura, libertação, restauração. O Senhor continuará fazendo e nós continuaremos assistindo o Senhor fazer enquanto cooperamos contigo nessa terra. Obrigada, Pai, porque essa não é uma manhã comum, esse dia não é um dia qualquer, é o dia que o Senhor preparou para nós e nós vamos festejar e celebrar tudo que o Senhor fará, ainda fará, Pai, porque nós estamos em fé e não só em gratidão. Nós celebraremos o que ainda virá. No nome poderoso de Jesus é que nós fazemos isso nessa manhã, Pai. Obrigada pelo teu Espírito falando aos nossos corações. Obrigada pelo teu Espírito se movendo nessa casa, nessa manhã. E obrigada, Pai, pela tua palavra alcançando o coração de todo aquele que está nesse ambiente. E até daqueles que não estão, mas que estão podendo acompanhar esse culto, Pai. Em nome de Jesus, nós te damos desde agora toda a honra, todo o louvor, toda a glória, porque só o Senhor é merecedor, digno, e é a ti que devemos tudo isso. Por isso nós já fazemos de agora, em nome de Jesus. Você também crê nisso, irmão? Você crê mesmo? Dá um glória a Deus bem forte, então. Glória a Deus, que bênção. Você pode sentar um pouco. Aleluia. Obrigada, gente, por tamanha unção, sensibilidade no Espírito. Obrigada por cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo nessa terra. Amém, gente? Bom dia, graça e paz. Me disseram que esse povo que vem para o culto da manhã é o povo mais avivado dessa igreja. Então vou deixar você provar para o povo que está ouvindo lá na transmissão que é verdade essa história, amém? Então, bom dia, irmãos, graça e paz. Bom dia. Amém. Isso, amém. Glória a Deus. Prova que você tomou o café reforçado. Se você não tomou o café natural, você já tem tomado um bom café espiritual nessa manhã, amém? Estamos celebrando 19 anos. Uau! Quantos aqui lembram do dia que fizeram 19 anos? Toda suja, né? Borrada. Obrigada, irmã. Oh, meu Deus. Tomara que saia. Quantos lembram quando fizeram 19 anos? Faz muito tempo que você fez 19 anos? Você nem lembra mais? Queridos, que coisa gloriosa, né? Fazer 19 anos de história, de ministério, de vida, de palavra nessa cidade. Que coisa linda. Nós cantarmos essa canção, eu não sei se você consegue conectar uma coisa à outra, mas enquanto a gente cantava ali, eu ficava imaginando as inúmeras histórias que a gente poderia sentar aqui para contar.
de pessoas que tiveram suas histórias, suas vidas, seus casamentos, seus filhos, seus trabalhos, seus ministérios transformados. Sabe, quantos relatos, quantos testemunhos a gente teria aqui para contar? Saiu, gente. As meninas estão me ajudando aqui. Ainda está, né? Vai ficar preto, deixa ficar preto, que é para o povo ver que a gente se emociona. Vai ficar os registros tudo borrado, meu Deus do céu. Ó, se fosse um rímel da Make D, isso aqui não estava borrando. Esse aqui não é não, viu? Fica aí a propaganda, né? Tomara que tenha melhorado. Melhorou? Mas vocês vão passar. Você entende, irmão? Tá tudo bem se a gente sair descabelado, desmaquiado, sem o sapato. Tá tudo bem porque a gente está na unção, amém? Glória a Deus. Então, nós estamos pensando, eu estava ali pensando sobre isso. Quantos relatos, quantos e quantos testemunhos a gente não poderia ouvir, gente? Talvez você pense assim, mas na minha vida não foi assim uma coisa tão, grandiosa que aconteceu. Eu não tenho assim um testemunho tocante para falar. Mas, querido, só o fato de você estar aqui, a tua vida já foi transformada por inteiro. Assim, já mudou totalmente a tua rota. Sabe, isso aqui quando foi pensado, essa arte que está aqui mudando destinos, não sei se você consegue ver que tem uma seta apontando para baixo e outra para cima. Isso aqui é para onde a gente ia e agora é para onde a gente vai. Sabe, a gente tinha um destino totalmente perdido, de trevas, a gente estava perdido mesmo e caminhando para o inferno, para uma eternidade com o diabo. Mas a gente, graças a Deus, foi liberto, irmãos, por essa palavra, nos alcançou, transformou as nossas vidas. Talvez você diga, eu não me converti nessa igreja, eu vim para cá, eu já era crente, eu já conhecia a palavra, mas ainda que você já fosse crente antes, de alguma maneira estar aqui mudou a tua rota. Sabe, eu não me converti nessa igreja, eu não nasci de novo no Verbo da Vida, eu nasci de novo numa outra igreja, fui para o Verbo da Vida em uma outra cidade, num outro estado, mas vim para essa igreja aqui em Teresina, quando eu ainda nem era membro dela, transformou a minha rota, mudou o meu destino. Sabe, então, talvez para você, essa manhã e esse aniversário seja só mais um culto que você gosta de vir para o da manhã. Talvez você esteja aqui nesse aniversário de 19 anos, que ainda nós estamos celebrando e vamos continuar celebrando até o fim desse dia. Talvez você pense assim, rapaz, é só mais um aniversário da igreja. Tem um ministro de fora, mais tarde, aquela coisa toda. Talvez você esteja com a sua expectativa só nisso. Mas, querido, absolutamente nenhum culto é um culto qualquer. Nenhum dia é um dia qualquer. Quando você tem o Senhor, quando você tem a palavra, quando você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, nenhum dia é um dia qualquer. E nenhum dia é igual ao outro. Porque o dia comum e qualquer da sua vida pode ser o grande dia da revolução de Deus na tua história. Pode ser a mudança do teu rumo, a mudança do teu destino. Eu lembro que para nós talvez fosse só mais uma visita a uma igreja Verbo da Vida num outro estado, vir em Teresina. Mas aquilo mudou, queridos, a nossa rota por inteiro. Nós viemos com uma intenção e o Senhor fez tudo o que Ele queria fazer por um propósito que estava no coração dEle. Então, é possível que você esteja aqui hoje e você esteja pensando assim, meu Deus, o que Deus pode fazer ainda na minha vida? Já mudou tanto, eu já tenho vivido uma vida tão maravilhosa, ou então você pensa, não, eu estou vivendo uma vida tão ruim. De qualquer maneira, quer seja uma situação ou a outra, meu irmão, minha irmã, tem espaço para Deus transformar a tua história, mudar o teu rumo, mudar o teu destino, e um dia que tu acorda de um jeito, tu ir dormir de outro. Como é que tu diz isso, Sameire? Eu estava pensando aqui, rapaz, um dia, na mesma semana, num dia, o pastor Josué era o pastor auxiliar na igreja sede, no mesmo dia ele foi dormir sendo pastor, levantado por Deus para pastorear uma congregação no Promorá. No mesmo dia. Sameire, ele ainda não está efetivamente pastor, mas ele já é o pastor de lá. Amém. O pastor Hernani está concluindo a sua etapa, a sua função, a sua fase. Mas já vai entrar a estação do pastor Josué. Mas o que é interessante é que um dia, como qualquer outro, ele vai conversar com o pastor Fábio, ele sai de casa pensando, pastor Fábio quer conversar alguma coisa comigo. Quando ele chega lá, a conversa com ele é para levantar para aquela posição que o Senhor deseja. Você sabe que pode ser assim com você também? Não é que você vá necessariamente ser levantado como pastor de uma congregação, mas Deus, Ele pode transformar a tua rota, porque você está conectado a essa visão, a essa palavra, de repente, num dia como qualquer outro. Então, nenhum dia é um dia qualquer. Esse aniversário não é um aniversário comum, não é um aniversário qualquer. Eu creio que quando nós estamos fazendo 19 anos, a gente passou agora da fase dos 18, tem
mensagem no meu coração, mais tarde a gente vai compartilhar um pouco disso também, deve ter uma continuidade, eu não sei o que o Espírito Santo vai fazer, mas tem algo que o Senhor também quer falar e compartilhar conosco, mais tarde eu devo falar sobre isso. Mas é interessante, quando a gente olha assim, passamos dos 18 anos, aquele aflorar da maioridade, da maturidade, né, vivendo uma glória maior, segundo aquilo que nós cremos e declaramos no ano passado para essa igreja, mas agora nós estamos entrando numa fase onde mudanças estão sendo o nosso principal tom, não é? Não sei se você consegue perceber, a Bíblia o Espírito Santo está nos guiando para algo que a Bíblia vai apontando de destinos, de um reino dinâmico, de mudanças que acontecem. Tem uma sinalização do Senhor, do Espírito Santo para nós, como igreja, que fala muito sobre essa mudança, sobre uma alteração do destino, mas também sobre esse transbordar do ano que a gente está vivendo. Fica conectado com essas coisas do Espírito, porque de alguma maneira Deus está apontando para o que vem a seguir e a gente precisa ficar ligado para não perder o que Deus quer fazer. Então, nós estamos celebrando 19 anos e esse tema, mudando destinos, não é em vão, não é à toa. Tem algum problema aqui no meu microfone? Glória a Deus. E, então, não é à toa, não é esse tema. Isso foi realmente algo pensado no coração de Deus para nós. E eu fico pensando assim, quantos destinos já foram mudados, mas quantos ainda o Senhor quer mudar? E aí eu te pergunto, irmão, se hoje Deus quisesse mudar a tua rota, mudar o teu destino, não o teu destino celestial, porque isso aí já está, né, acertado, porque você é salvo, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você nasceu de novo, tem andado na palavra, tem sido fiel, então isso aí já está certo. Mas até você chegar lá, o que Deus ainda pode fazer? Bora, pensa aí. O que Deus ainda pode fazer? O que Deus podia fazer hoje na tua vida para mudar totalmente assim a tua rota, para revolucionar? O que Deus poderia fazer de mais difícil por você hoje? E o que Deus podia fazer de mais inesperado por ti agora? Porque em um instante, irmãos, Deus pode mudar tudo. Deus não vai mudar a sua palavra. Amém? Amém, gente? Deus não vai mudar a sua palavra, mas Deus muda as nossas rotas para nos alinharmos com a vontade que Ele tem. E não tem nada demais, porque Deus pode amanhã ou hoje ainda dizer para ti assim, eu quero que você saia daqui agora e vá ali. Eu quero que você vá em fulano. E aí, essa movimentação santa, ela precisa estar muito clara nos nossos corações para que a gente não se negue a fazer aquilo que o Senhor está pedindo que a gente faça. Você está compreendendo? Porque você está aí muito bem, você está confortável vivendo a sua vida do seu jeito, mas pode Deus dizer, não é o jeito que eu gostaria que você estivesse, não é o lugar, não é o jeito, não é a forma, não é o onde, não é o com quem. Deus pode querer mudar isso, irmãos. E nós estamos dispostos e disponíveis para a mudança que Deus pode querer causar? E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu quero falar nessa manhã sobre os movimentos para o nosso destino, as movimentações para o nosso destino. Amém? Eu quero que você perceba o que a Bíblia vai nos apontando sobre a importância dessa palavra movimento. Talvez mais tarde eu fale um pouco mais sobre destino, eu não sei, pode ser que o Espírito Santo mude as coisas de ordem, mas eu acredito que esse é o tom para esse momento agora da manhã. E a minha pergunta para você é essa, você está pronto para o movimento que o Senhor quer fazer na tua vida? Vamos lá, gente, você não saiu da sua casa, talvez 8, 9 horas da manhã para estar nesse culto das 10, para você ficar me olhando com essa cara. Não. Certamente você vai fazer valer a pena a tua vinda até aqui. A parte de Deus já está garantida, eu não sei a nossa. Então, vamos lá, você está aqui. Pense aí. Você está pronto para os movimentos que Deus quer fazer na sua vida? Glória a Deus. Então, a primeira vez que a gente vai ver, eu quero que você abra comigo em Gênesis, no capítulo 1, a sua Bíblia. Vamos lá para a Bíblia. Aleluia. Gênesis capítulo 1, já que a gente vai começar, vamos começar pelo começo. Amém? Gênesis capítulo 1, no verso 2, nós vamos ver algo impressionante. A gente vai ver o momento em que, pela primeira vez, a gente vê movimento aparecendo na Bíblia. A Bíblia diz assim, e a terra era sem forma, ou estava sem forma e vazia, né? Diz assim, exatamente isso. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus, eu gosto de falar sobre essa versão. E o Espírito de Deus, existem alguns que falam pairava sobre as águas, ou sobre a face das águas, mas essa versão eu gosto porque ela traz um pouco daquilo que nós precisamos falar nessa manhã. Diz, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É o primeiro momento, irmãos, em que nós vemos a palavra movimento, ou a atitude, ou o princípio do movimento aparecer na Bíblia. Isso aqui é algo muito importante, muito impressionante, porque por enquanto, a gente pensava assim, a Bíblia está mostrando que a terra estava sem forma e vazia, ou seja, era um nada. Só abismo, tudo trevas, tudo escuro. De repente, a gente está vendo que o Espírito se movia. Mesmo quando tudo parecia não estar tendo nada, não sendo nada. Mesmo quando, aparentemente, tudo estava sem forma e estava tudo vazio. O Espírito de Deus já se movia ali. E o que eu quero dizer com isso é que talvez você olhe para a sua vida e pense, está tudo parado, está tudo escuro, está tudo quieto, está sem forma, está vazio, mas o Espírito Santo está se movendo aí. Há uma movimentação santa, há uma movimentação sobrenatural acontecendo agora mesmo na sua vida. Talvez você não perceba, talvez você não esteja tão consciente, mas de alguma maneira o Espírito Santo está movendo as coisas aí dentro. Está movendo dentro de você, está movendo através da tua vida, mas está movendo também sobre a tua vida. Tem coisas acontecendo espiritualmente agora mesmo, irmãos, e sobrenaturalmente sobre a tua vida, a tua casa, teu ministério, teus negócios. Deus está se movendo de alguma forma. Algo de Deus está se movendo através de nós, mas também sobre nós. E a primeira vez que a gente vê isso acontecendo é nesse texto. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Né? A gente vê que após esse movimento do Espírito de Deus, tudo foi criado e passou a existir. Quando o Espírito Santo se move, quando há uma movimentação divina, todas as coisas podem vir a existir. E eu te pergunto, o que está precisando passar a existir na tua vida hoje? O que você está precisando ver acontecendo na tua vida agora? Porque se parece que não está acontecendo, meu irmão, deixa eu te dizer, o Espírito Santo está se movendo. E quando o Espírito Santo se move, quando há uma movimentação sobrenatural, santa, divina, algo acontece e passa a existir. Estava tudo vazio, mas a Bíblia diz que tudo foi criado e veio a existir. A gente sabe que isso aconteceu por meio de fé, é verdade, Deus falou e aconteceu. Mas há uma movimentação que foi necessária para que aquilo acontecesse. E o que a gente vai ver é que a Terra ainda hoje, interessante, fisicamente, se você estudar, né, você estudar cientificamente, a Terra ainda hoje está em movimento. Desde o dia em que o Senhor começou a mover-se sobre a Terra continua até hoje se movendo. Como assim, Samir? Todo dia, sem a gente perceber, a Terra está girando. Você nem sabe, mas está tendo uma movimentação. Você está aí quietinho, parado no seu lugar, mas tem alguma coisa se movimentando enquanto você está quieto. Aí, para a gente, às vezes, é fácil a gente compreender que está tendo uma movimentação científica, natural acontecendo, mesmo que a gente não perceba. Mas quando eu digo tem algo espiritual se movendo, tem algo sobrenatural de Deus se movendo, a gente fica assim, eita, mas será que está mesmo? É mais fácil, talvez, a gente crer que a Terra está girando do que o Espírito de Deus está se movendo. Porque a gente acha que o Espírito de Deus só está se movendo na igreja. Se tiver cadeira voando, o povo chorando, gente caindo, o povo correndo, gente gritando, o catarro escorrendo. Aí sim foi um movezão. Mas aqui você está sentado, você está dormindo, se você estiver dormindo em casa, você está lá dormindo e a terra girando e tu nem percebe. E não entende que o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Ora, se a terra está girando, meu amigo, eu te pergunto, o que é mais difícil? Deus te entregar alguma coisa ou sustentar um globo terrestre girando enquanto a gente está dentro dele? Todo mundo junto. O que é mais difícil para Deus? A movimentação de Deus é mais difícil em quê? Será que é mais difícil Deus mover um globo terrestre? Ou será que é mais difícil Ele mover alguma coisa até você? Aleluia. E aí eu te pergunto, o que você está precisando? Que se movimente, que se mova, que venha até você. O que você está precisando, o que você está esperando que Deus faça? Porque se a gente for observar, na Bíblia nós vamos ver muitas histórias, né? E se a gente for olhar bem, a gente vai perceber que na maioria das vezes, não sei se você já notou isso, mas eu já notei. Na maioria das vezes, quando a gente vai olhar alguma coisa sobrenatural acontecendo na Bíblia, ela acontece porque alguém se movimentou. Há uma movimentação de Deus para a terra? Claro que há. Mas é necessário também haver uma movimentação nossa na terra, debaixo do que vem de Deus.
Se você ver, a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, você nem precisa abrir lá, eu posso ler para você, diz assim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Não diz que visto que nós estamos parados, visto que estagnamos, visto que estamos inertes, visto que estamos paralisados, visto que paramos por fé. Não. Diz, visto que nós andamos, há uma movimentação debaixo da fé. E a fé é um lugar de movimentação e não de paralisia. A fé não é um lugar de paralisia, querido. Se você está parado, eu quero te dizer, esse não é um lugar de fé. Você precisa começar a agir e se movimentar em fé. Para o quê? Eu não sei, porque o que Deus tem para mim não é o que Ele tem para você. Quem tem que descobrir? Sou eu? Não. Mas há uma movimentação quando nós estamos em fé. Ninguém que está em fé fica paralisado. Não há como a gente associar paralisia e fé. Mas existe um descanso. Mas mesmo quem está descansando em fé, não está parado, está rendendo graças, porque aquilo já aconteceu. Então, se a gente olhar, a Bíblia diz, nós andamos por fé, nós não estamos parados. Nós estamos nos movimentando em fé. Atos, capítulo 17, no verso 28, na parte A do versículo, diz assim, ó, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Diga, em Deus, eu me movo, eu existo, nele eu estou, nele eu existo. Diz, olha, nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Tem gente que está só existindo. Deixa eu sorrir, que é para você não ficar assim, preocupado. Nele nós vivemos, nós não sobrevivemos. Deus não tem para nós uma sobrevida. Deus tem uma vida e uma vida boa para a gente viver. Aí diz, nós nos movemos e nós existimos. Nós existimos é a terceira coisa. Ele diz que primeiro a gente simplesmente vive. Depois a gente está se movendo, está existindo. Primeiro a gente se movimenta. A movimentação, ela é uma evidência de que a gente existe. Existir não é uma evidência de que a gente está se movendo. Tem gente que está só existindo, mas não tem se movimentado. Samuel, o que você está querendo dizer com esse movimento? Você vai entender. Existe um movimento natural, físico? Claro que existe, irmãos. Inclusive, é muito bom, é interessante que a gente se mova para cuidar do nosso corpo, porque é nesse corpo que a gente vai cumprir o propósito que Deus nos chamou para viver. Isso é muito bom, é saudável, tem que existir. Se você não cuida disso, passa a cuidar. De repente, essa é uma boa meta para esse ano de 2025, né? Você cuidar um pouco mais disso, porque Deus também nos abençoa nisso. Se você observar, o nosso corpo, ele produz naturalmente, isso é a maior prova de que a gente foi criado por Deus para estar em movimento. Né? Deus nos criou tão perfeitamente que se a gente observar, quando a gente se movimenta, naturalmente, fisicamente falando, certo? Você foi lá, treinou, correu, andou, caminhou, viveu. Aí se você vê, a gente vai estudando, cientificamente tem uma evidência de que Deus recompensa o movimento, de que Deus abençoa quando a gente se move, que Deus faz alguma coisa e responde a gente quando a gente faz alguma coisa respondendo a Ele. Você está conseguindo compreender, gente? Então, se você observar, o nosso corpo produz, por exemplo, endorfina. É uma recompensa por uma ação de movimentação que você faz. Se você vê, o seu corpo produz serotonina, que é o que os especialistas chamam de hormônio da felicidade, se eu não me engano. O nosso corpo produz dopamina, que é um hormônio que vai gerar motivação para você ficar ainda fazendo aquilo que você faz. E ainda tem a adrenalina, né, que é aquele negócio que a gente sente quando a gente vai fazer uma coisa, que o coração acelera, aí o corpo se enche de adrenalina para te dar mais energia. Então, isso é uma prova de que Deus ele fez o homem para um propósito, que não foi ficar parado. E em tempos de sedentarismo, isso é muito importante da gente falar. Então, existe uma recompensa e Deus abençoa e recompensa a gente por esse esforço que a gente faz de movimentar-se. Deus, ele dá a gente uma recompensa porque nós saímos de uma zona de conforto. Quando nós saímos da paralisia, Deus nos recompensa com algo natural, mas também ele faz algo espiritual acontecer. Amém? Se a gente observar, como eu falava, tudo que a gente vê na Bíblia, praticamente, toda vez que a gente vê um milagre, a gente vai ver que existe ali uma movimentação humana, de alguma maneira, para que aquilo aconteça. Em Êxodo, no capítulo 14, no verso 15, a Bíblia diz que o Senhor disse a Moisés a seguinte coisa: por que você está clamando a mim? Você deve conhecer esse contexto, né? Moisés está ali conduzindo o povo, liderando seu povo. A Bíblia vai falar que eles vão passar pelo meio do mar e existe um cenário crítico de perseguição, é uma situação perigosa.
Moisés está com aquele povo todo ali atrás dele, querendo uma resposta. O povo está dizendo a ele, olha, Moisés, faz alguma coisa. E ele diz, olha, se aquietem, o Senhor vai agir e vai livrar vocês, o Senhor vai fazer algo. É interessante porque no verso 14, Moisés diz, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Moisés está colocando a expectativa em Deus, dizendo assim, olha, Deus vai pelejar por vocês. Vocês vão ficar calados quando vocês virem que Deus está fazendo alguma coisa. Deus vai começar a agir e vocês vão se aquietar. Moisés está dizendo algo para o povo, para eles entenderem. Olha, vocês precisam se acalmar e descansar, porque o Senhor vai fazer alguma coisa. Só, irmãos, que é tão interessante a resposta de Deus, porque no verso 15, a Bíblia diz que o Senhor vai dizer a Moisés alguma coisa. E eu fico pensando, né, a expectativa de Moisés, eita, Deus vai falar, Deus vai dizer, olha, Moisés, fica tranquilo aí que eu vou pelejar por vocês. Só que não é isso que Deus diz a Moisés. Deus vai dizer a Moisés um comando que é interessante para nós ainda agora. Ele diz assim, Moisés, por que você está clamando a mim? Deus vai perguntar a Moisés, Moisés, por que tu está clamando a mim? O que eu tenho a ver com isso? E a gente, irmãos, olha para isso e diz assim, rapaz, realmente Moisés, como é que Moisés vai dizer isso? Rapaz, Moisés não entendia. A gente começa a questionar Moisés, mas às vezes a gente está igualzinho a Moisés. Diante do cenário que se apresenta, em vez de a gente fazer alguma coisa com o que a gente já sabe que pode fazer, e a gente começa a agir e se movimentar em fé, andando por fé, se movimentando debaixo do Espírito ou com o Espírito, a gente começa a dizer, Pai, faça alguma coisa. Pai, o Senhor vai fazer alguma coisa, o Senhor vai pelejar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai agir, colocando sempre Deus no futuro, projetando Deus para o amanhã, quando Deus olha para a gente e diz, eu já fiz tudo lá atrás. Esperando que Deus faça algo amanhã, quando Deus diz, olha, eu já fiz tudo aqui atrás, no passado. Eu já fiz a minha parte. E aí ele diz, Moisés, por que você está clamando a mim? Aí ele diz para Moisés alguma coisa, e ele vai falar para Moisés fazer algo. Ele diz, Moisés, tu tem que se movimentar. Moisés, tu vai fazer alguma coisa agora. Ele não diz, Moisés, beleza, eu vou pelejar por vocês. Vai lá no povo, diz para eles que eu vou fazer por eles aquilo que eles estão esperando. Não, ele diz, Moisés, vai tu dizer aos filhos de Israel, vai lá você e fala. E aí ele já começa a movimentação. Porque ele diz, vai você e diz. Ele diz a eles, os filhos de Israel, diz a eles que marchem. Tem uma versão que diz ao povo, por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. E tem crente que pensa que só porque a gente não fica marchando aqui no meio do manto, a gente tem que parar. Eu vou te dizer que existe muita gente que está marchando aqui, mas está parado na vida no secreto. Enquanto tem muita gente que pode até estar parada aqui, mas está marchando diante de Deus. Então é interessante porque Moisés diz, olha, Senhor, o Senhor vai pelejar por eles, né? Gente, ó, fica tranquilo. A pessoa, o pastor chegando aqui, gente, fica tranquilo, Deus vai pelejar por vocês. Aí quando ele entra lá no gabinete, aí Deus vai dizer assim, ei, por que você está dizendo que eu vou pelejar por eles? Diga a eles que marchem. Talvez, irmão, seja até por isso que o Verbo da Vida não é uma das igrejas mais populares. Porque a gente coloca a responsabilidade no crente. A gente não diz, venha a nós que nós temos o poder. A gente não diz, eu sou o homem de Deus, a mulher de Deus, vem que eu vou fazer, eu vou orar, eu vou botar a mão, eu vou te ungir, eu vou derramar o areia nos teus pés. Não. A gente diz, você precisa crer. A gente diz, marche. Caminhe, meu filho, bora. E aí talvez o Verbo da Vida aos 19 anos em Teresina não seja ainda, visivelmente, evidentemente, a maior igreja, mas espiritualmente já é a maior. Quem vê por fé sabe. Porque a gente está construindo um exército de crentes marchantes. A gente não está construindo um exército de crente coxo, aleijado, que não consegue andar sozinho, que não consegue andar por fé, porque precisa que alguém carregue nos braços. Mas nós andamos por fé. Nós nos movimentamos por fé. E a Bíblia está dizendo que o Senhor disse, Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, meu filho. Bora, bota o povo para marchar, porque quando eles estiverem marchando aí, eu vou fazer alguma coisa. Eu imagino, eu não sei se você consegue imaginar Deus desse jeito. Eu consigo imaginar Deus nessa ótica, amém? Se você quiser ver Deus de outro jeito, eu vou ver Deus dessa forma. Mas eu fico imaginando Deus, rapaz, bora, bota o povo para marchar. Faça o seguinte, e ele vai dar as instruções. Ele vai dizer, tu, ele não diz eu, ele diz, tu vai tomar a tua vara, viu, Moisés?
Ele diz, tu levanta o teu bordão, toma a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide. Olha o que Deus está dizendo, gente, é a antiga aliança. Vamos lá, o Espírito Santo não morava dentro de Moisés. O Espírito Santo estava sobre Moisés para fazer o que ele tinha sido chamado por Deus para fazer, mas não estava dentro. E a instrução vem de Deus, o Deusão. Vem e fala, Moisés, bora, tu vai botar o povo para marchar. Tu vai mandar eles marcharem. E tu vai levantar o teu bordão. Não sou eu não, Moisés. Pai, manda a tua unção, manda a tua glória. Pai, move os céus, move a terra, move o povo, muda o coração, abre a boca, abre a porta. Pai, faz tudo que eu vou entrar. Aí Moisés está ouvindo Deus dizendo, não, tu levanta o teu bordão. Tu estende a mão sobre o mar. A tua mão é ungida. Tá, tu estende a tua mão sobre o mar e tu divide. Deus não disse, olha, eu vou dividir e vocês vão passar a pé seco. Olha, pode ficar tranquilo que eu vou livrar vocês. Sendo que o discurso de Moisés para o povo era, gente, Deus vai pelejar por vocês. Fiquem tranquilos, vocês vão se aquietar, vocês vão se calar. O Senhor vai fazer a gente passar por lá. Mas Deus está dizendo, Moisés, não, vai ser tu. Por quê? Para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Moisés precisou crer que quando ele levantasse o bordão, que ele abrisse com o mar as mãos, impondo as mãos sobre o mar ia se dividir. Ele precisou andar em fé. Moisés teve que sair daquela conversa com Deus e pensar. Eu fico pensando, Moisés, eita, meu Deus, eu tinha dito que o Senhor ia fazer, agora vai ser comigo. Ele precisou crer que o poder de Deus ia agir sobre ele. Que ele ia ser o homem usado, o instrumento de Deus para fazer aquilo que Deus desejava fazer. Mas ele precisou sair dali em fé, irmãos. Ele precisou sair daquele lugar pensando, rapaz, eu vou precisar me movimentar e o povo vai precisar se movimentar comigo. Eu vou precisar dizer, gente, vamos lá, vocês vão marchar. A gente vai até o mar. E aí, Moisés, quando chegar, o Senhor vai abrir? Não, quando chegar lá é outra coisa. A gente vai fazer quando chegar lá. Vamos só até lá. E o povo sendo perseguido, pressionado. E aí a Bíblia diz, queridos, que a ordem veio para que o povo se movimentasse. Moisés fez conforme o Senhor havia dito. Aquilo realmente aconteceu. O povo realmente passou a pé seco. Mas o que a gente percebe é que aquela ordem para que o povo se movimentasse, ela continua valendo até os dias de hoje. E diante de um aniversário de 19 anos, mudando destinos para a Igreja Verbo da Vida em Teresina, o que eu poderia trazer profeticamente para nós seria algo muito precioso, muito bom. Eu podia inventar um negócio bem bonito. Mas o que o Senhor está nos dizendo nessa manhã, para esse tempo que a gente está chegando, é marche. Continue marchando. Continue avançando, se movimente, siga, faça alguma coisa, meu irmão, porque enquanto você estiver fazendo aquilo que Deus está te comissionando a fazer, a parte dele, o poder dele vai operar, e aquilo que precisa ser aberto vai ser aberto, aquilo que precisa ser fechado vai ser fechado, o que precisa ser curado vai ser curado, o que precisa ser tocado vai ser tocado, mas o que não dá é para a gente ficar assistindo, esperando Deus fazer, quando Deus está dizendo, vocês é quem tem que começar a fazer. A ordem para que o povo se movimentasse continua valendo. Essa igreja nasceu porque alguém ouviu, vai, e veio. Essa igreja se manteve porque alguém ouviu, vai, e veio. Sabe como é que essa igreja vai continuar existindo? Quando a gente começar a entender que tem que ouvir, vai, e vai mesmo. Você está conseguindo me pegar, irmãos? E o que a gente percebe com essa história de Moisés e o povo ali diante daquele mar, tantas histórias, tantas lições que a gente poderia tirar, a gente vê que só vê o mar se abrir quem tem coragem de se mover. Não, vamos lá, deixa eu dizer do jeito mais espiritual para você pegar. Só vê o mar se abrir quem tem coragem de se mover. Quantos estão aqui e têm coragem de se mover, irmãos? Quantos estão aqui e estão prontos para fazer aquilo que Deus está dizendo para fazer? Quantos estão prontos para obedecer aquilo que Deus está dizendo? Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor está procurando quem diga, eis-me aqui, quem há de ir por mim. Senhor, nós iremos pelo Senhor, nós estamos aqui, conta comigo. Querido, nós precisamos começar a dar respostas ao Senhor. E as nossas respostas ao Senhor não são, Pai, pode fazer que eu vou ficar assistindo. Não, é Pai, eu vou fazer aquilo que o Senhor tem me dito para fazer. Você está comigo, irmão? Em toda a Bíblia a gente só vê milagre acontecendo porque tem pessoas se movendo. Só tem na Bíblia histórias e milagres sendo contados porque existiam pessoas dispostas a fazer alguma coisa com aquilo que elas receberam de Deus. E eu te pergunto, irmão, talvez você está aqui há 1 ano, há 1 mês, há 2 dias, eu não sei quanto tempo você está, pode ser que você esteja há muitos anos. Meu irmão, eu queria perguntar para você, será que você já recebeu de Deus o suficiente para você se mover com aquilo que Ele já te deu?
Ou será que a gente ainda está no nível de esperar que os pastores façam alguma coisa, que os ministros façam algumas coisas, que os apóstolos que vêm de fora façam alguma coisa, que os profetas venham de fora e digam algo, que os profetas de dentro façam alguma coisa? Irmãos, não, nós já temos dentro o suficiente para a gente começar a se mover. Sai desse lugar de que você é um coitado, que você é imaturo, que você não sabe, que você não tem, que você não pode, porque isso não tem nada a ver com essa visão que você está plantado. Tudo que a gente aprende aqui é: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu faço tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Irmãos, nós precisamos sair desse lugar de coitadismo e dizer: Pai, faça alguma coisa. Não, eu vou fazer alguma coisa com aquilo que o Senhor já me deu. Outro dia tinha gente perguntando, conversando com a gente, falando: pastor, tanto tempo, a nossa igreja é uma igreja tão boa, uma palavra tão maravilhosa, por que a gente não está vendo ainda mais conversões, mais pessoas, uma igreja com mais membros, um espaço ainda maior? Irmãos, a resposta é simples: porque o povo não está marchando. Então eu vim aqui hoje ser boca de Deus na terra para dizer: diga ao povo que marche. Começa a marchar, meu irmão. E esse marchar não é você ficar aí no seu cantinho, batendo seus pés, fazendo um ato espiritual e profético, não. É você começar a caminhar, fazendo aquilo que Deus já disse que você deve fazer. Sameira, eu não sei o que Deus disse para eu fazer. A gente vai descobrir já aqui na Bíblia também. Porque a resposta para crente que não quer andar na palavra é a Bíblia, para ele poder começar a andar. Mas não é o seu caso, é só o povo lá da região do pastor José Roberto. Não tem nada a ver com a gente aqui, não. Então a gente vê na Bíblia inteira milagres acontecendo através de pessoas que se movem. Eu quero que você abra comigo João capítulo 11, vamos ver um exemplo disso. Tem vários outros exemplos, eu não vou ter tempo para falar de tudo. Mas não tem nada não, porque eu acredito que o recado está sendo dado. Está falhando muito meu microfone? Se ficar ruim eu pego, eu prefiro com esse aqui. João capítulo 11, verso 38. Diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, está falando sobre o momento em que Jesus recebe a notícia de que Lázaro, um de seus amigos, morreu, né? Aí tem toda uma história cheia de detalhes, a parte que Marta faz, a parte que Maria faz, Jesus, a conversa, o povo ao redor, tudo isso. Mas o que eu quero trazer é o que está aqui, a partir do verso 38. Diz: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Diga: Jesus se agitou e Jesus se encaminhou. Agora olha para mim. Jesus se moveu. Amém? Então, no verso 39, então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Eu estou dizendo nessa manhã, diga ao povo que marche. Eu estou dizendo: gente, vamos marchar, vamos fazer alguma coisa, vamos nos movimentar com aquilo que Deus já disse, para a gente chegar no destino que a gente tem para chegar. Talvez você esteja dizendo: não, mas você não está entendendo, minha vida está muito ruim, já cheira mal, já é de 40 dias, já é de 4 anos, já é de 4 dias. Eu não sei o que você está dando de desculpa, irmão, mas entenda uma coisa de uma vez por todas: se você for muito bom em dar desculpas, você não vai ser bom em mais nada. Abandona essas desculpas. A Bíblia vai falar que ela diz isso e Jesus não fica pensando: meu Deus, é verdade, agora que eu estou sabendo que já faz 4 dias, não vai dar para fazer milagre hoje, Marta. Não, Jesus diz, a Bíblia fala no verso 40, respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Então, para aquilo que você está alegando que é um problema para você fazer o que Deus já te chamou para fazer, irmão, eu quero te dizer nessa manhã: eu não já disse para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? No verso 41, tiraram então a pedra. Perceba, irmãos, a Bíblia fala que Jesus disse: tirai a pedra. Eu sempre vou falar sobre isso. Sempre. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso. Jesus não podia mover aquela pedra sobrenaturalmente e do mesmo jeito que Moisés abriu o mar com as mãos, Jesus mover a pedra com as mãos? A distância, assim, Jesus só fazia. Não ia ficar um negócio assim, mais efeito especial no milagre? Jesus podia pegar a pedra e fazer. Porque ele disse: se a gente disser a um monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então ele podia levantar aquela pedra do jeito que a gente ergue um mar, ou um monte. Não podia, irmãos. Vamos lá, podia ou não podia? Jesus podia fazer esse efeito especial e o milagre ser só com ele. Mas é interessante porque ele faz questão de colocar o povo no meio do milagre, fazendo alguma coisa. Porque continua valendo a regra do diga ao povo que marche, vai lá tu, levanta tua mão, vai lá tu, coloca o bordão, vai lá tu, faz alguma coisa, vai lá e tira a pedra. Tira a pedra.
E ele diz que a Bíblia diz que quando Jesus levantou os olhos para o céu, né, eu fico imaginando Jesus assim, se a Bíblia diz que ele falou para o povo tirar a pedra e depois ele levantou os olhos, eu imagino que que Jesus ficou assim de cabeça baixa e disse, tira aí a pedra. E aí, enquanto o povo tirava a pedra, Jesus levantou os olhos e olhou para o céu e disse, Pai, eu sei, eu sabia, eu te dou graças porque o Senhor me ouviu. Mas é interessante que isso ele fala antes de Lázaro sair. Ele fala antes de ver a efetividade do milagre acontecendo. O milagre não tinha sido efetivado ainda, naturalmente. Mas em fé, Jesus sabia, já aconteceu. E aí ele diz, olha, eu sabia, aliás, que você sempre me ouve. Mas falei assim por causa da multidão presente, para que eles creiam que o Senhor me enviou. Sabe, irmãos, é preciso que a gente comece a compreender que vão ter atos que nós vamos precisar efetuar. Vai ter atitudes que nós vamos ter diante das pessoas, não porque a gente precisa falar, não porque a gente precisa dizer, não porque a gente precisa fazer, mas para que o povo creia que aquilo que a gente está fazendo é debaixo do comando que Deus já deu. Ele diz, olha, eu sei que o Senhor sempre me ouve, e eu já sabia, mas eu fiz isso para que eles pudessem crer. E no verso 43 diz, tendo dito isto, clamou em alta voz, disse, Lázaro, vem para fora. No verso 44 diz, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto sendo envolto num lençol. Então ordenou Jesus, olha o outro comando que Jesus vai dar. Eu pergunto para você, Jesus não podia tirar ali aquelas ataduras, tirar o lenço que estava envolvendo Lázaro? Podia ele pegar e chegar, venha Lázaro, vem para fora, vem cá Lázaro, que bom meu amigo, que bom que você veio, graças a Deus que você foi ressuscitado, eu sabia que o Senhor ia me ouvir, agora deixa eu tirar esse negócio aqui, vamos para você ver, vamos te desembrulhar desse lençol. Não, a Bíblia fala que ele disse, ei, desatai-o, libera ele. A Bíblia diz, olha, desatai-o, que ele falou para o povo fazer, desatai-o e deixai-o ir. Ele estava dando de novo um comando para alguém se movimentar, para alguém fazer alguma coisa, para alguém se mover diante do milagre que já aconteceu. Ele ainda diz, desata e deixa ir. O que eu estou dizendo com isso, irmãos? O que o Senhor está nos ensinando? É preciso que a gente entenda, vão haver momentos em que a gente vai ter que tirar a pedra, vai precisar desatar, vai precisar deixar ir, vai precisar a gente fazer muitas coisas para fazer parte do milagre que Deus quer fazer aqui na terra. E sabe, nem sempre é fácil a gente desatar e deixar ir. Mas tem momentos da nossa vida que aquilo que a gente ainda até viu o milagre acontecendo, a gente precisa desatar e deixar ir. Tem uma parte que a gente precisa fazer, tem uma parte que a gente precisa compreender. É a minha parte no milagre. Aleluia. Outra passagem que mostra que é preciso que alguém se mova na terra para que algo do céu aconteça é Mateus capítulo 17, no verso 24, a Bíblia vai contar que o povo, Jesus e os seus discípulos chegaram ali em Cafarnaum, e quando eles chegaram lá, alguém dirigiu-se a Pedro, né, os que cobravam o imposto, chegaram para Pedro e disseram assim, olha, nós queremos cobrar as 2 dracmas de imposto, e perguntaram para ele, o teu mestre não paga imposto não? A Bíblia diz que Pedro respondeu a ele, sim. Ao entrar em casa, ele disse, sim, ele paga. E depois ele entrou em casa e foi lá para Jesus e se antecipou. Jesus, está acontecendo aí alguma coisa, estão cobrando o Senhor um imposto. A Bíblia diz que o Senhor Jesus se antecipou e disse para ele assim, Simão, o que te parece? De quem é que eles cobram os reis da terra, os impostos ou o tributo? Dos filhos ou dos estranhos? Ele disse, Senhor, eles cobram dos estranhos. Aí Jesus vai e responde para ele, é verdade. Então, os filhos estão isentos do imposto. Porque era um imposto cobrado para quem não era filho daquela terra, para estrangeiro. E aí, a Bíblia diz no verso 27, mas para que a gente não os escandalize, Jesus, colocando em equilíbrio ali, realmente é injusto. Estão cobrando além do que era para cobrar. Estão cobrando a quem não deveriam cobrar. Jesus vai e diz, não, pois vamos fazer o seguinte, para que eles não fiquem escandalizados, vai ao mar. Por que Jesus não fez brotar ali, irmãos? Jesus transformou água em vinho, multiplicou pão e peixe. Jesus fez cego ver, coxo andar, surdo ouvir, ressuscitou morto. Jesus libertou cativos. Jesus fez tanta coisa, curou leproso. Jesus fez muita coisa sobrenatural, gente. Vamos lá, Jesus andou sobre as águas. Tem milagre suficiente para a gente acreditar que Jesus poderia fazer qualquer coisa. Mas é interessante porque ele vai dizer assim, vai ali no mar. Ele dá um comando para Pedro se movimentar. Vai, Pedro, vai lá no mar, o lugar que tu conhece, aquele ambiente onde tu já trabalhou muito tempo, vai lá. Vai lá naquele mar, aí tu vai pescar, lança o teu anzol,
O primeiro peixe que você fisgar, o primeiro, não precisa você se dar muito trabalho, não. E eu declaro você recebendo os resultados desde o primeiro. Amém? O primeiro logo. O primeiro que você pegar, você tira ele. Não deixa ele lá, não, tira. Aí você vai abrir a boca. Engraçado, irmãos, eu não sei, eu consigo pensar, não sei você, mas eu fico pensando, por que Jesus não disse assim, Pedro, vai lá, pesca um peixe, traz aqui para mim? E Pedro traz o peixe, Jesus abre a boca, tira o anzol, depois ele vai e vê a moeda. Não, ele não faz nada disso. Ele diz para tudo isso Pedro fazer. Porque o sobrenatural é com o Senhor, mas o natural é a gente. O natural é a gente quem faz, gente. E é interessante porque é esse natural que faz com que o sobrenatural se manifeste. O sobrenatural já aconteceu. Eu te pergunto, a moeda passou a existir dentro da boca lá, o estáter, veio a existir dentro da boca do peixe. Quando Pedro trouxe? Não sei. Foi quando Jesus mandou a ordem? Não sei. Foi na hora que Pedro tirou o peixe da água? Eu não sei o momento em que a moeda foi parar lá dentro. Se o peixe já tinha engolido a moeda há dias, se ele engoliu a moeda naquela hora, se alguém jogou a moeda e o peixe pegou, junto com o anzol que ele pegou de Pedro. Como foi? Eu não sei. O sobrenatural a gente não explica, mas o natural a gente está vendo como foi que aconteceu. Então, o sobrenatural, a parte inexplicável, não é com a gente. Existe um sobrenatural para se derramar nessa igreja nos próximos anos e dias? Existe. No próximo ano, a gente vai fazer 20 anos. Existe um sobrenatural para chegar na gente antes dos 20 anos chegarem? Existe. Como é que vai acontecer? Eu não sei, mas o natural a gente já está aprendendo como é que tem que fazer. Amém. E ele disse, toma esse estáter e entrega a eles por mim e por ti. Porque quando Deus abençoa você para algo, Ele não abençoa você só para si. Ele abençoa você para você, mas também para outro. E além disso, para o reino dEle. E se a gente observar, tudo na Bíblia vai ter uma história parecida com essa. Em Lucas capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus ele chama alguém para segui-lo. E ele diz assim, a Bíblia no verso 59, no capítulo 9, verso 59 de Lucas. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus está dizendo, olha, se movimenta, vem e segue-me. Jesus está dizendo a alguém, me segue, só vem comigo. É aquela história de vem comigo que no caminho eu explico. Jesus estava dizendo isso para alguém. E essa pessoa, ela disse para o Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Ou, em algumas versões, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Olha para mim, deixa eu te explicar. É tão interessante que a gente sabe o nome dos discípulos de Jesus que responderam a Ele quando Ele chamou. A gente sabe quem eram eles. A gente sabe o nome dos 12, a gente sabe alguns nomes de outros discípulos que a Bíblia vai relatando. Porque essas pessoas responderam e atenderam ao chamado de Jesus. Mas é importante a gente observar que Jesus chama esse alguém para segui-lo, mas porque ele rejeita o chamado, o nome desse cara nem aparece na Bíblia. Sabe que existem pessoas que estão sendo chamadas pelo Senhor para seguir algo que Ele já comissionou a fazer, algo que Ele já disse para fazer, mas porque tem rejeitado, o nome delas ainda nem tem aparecido. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você responde positivamente ao chamado que o Senhor te dá, é impossível que o teu nome não apareça em algum lugar. Só tem o nome oculto, apagado, ignorado, desconhecido, aquele que rejeita o chamado. Porque a gente sabe Mateus, Lucas, João, a gente sabe o nome do apóstolo Paulo, sabe o nome de um monte de gente que a Bíblia mostra, porque disseram sim ao chamamento do Senhor. Mas sabe, queridos, eu estou dizendo para você nesses dias, nós estamos sendo chamados a uma nova estação de movimentação, onde não mais só o nosso destino foi mudado, mas a gente também vai mudar o destino de outros. Não é mais um tempo só de a gente olhar para trás, ser saudosista, ficar nostálgico e vendo o que Deus fez. Quando eu cheguei nessa igreja, quando eu olhei para esse prédio, quando eu vi o pastor, quando era o pastor Judivan, quando era não sei o quê, quando era não sei quem, quando o líder era fulano. Querido, chegou um tempo de a gente abandonar essa nostalgia, esse saudosismo do passado e começar a olhar para frente dizendo, eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu fui recebido por fulano. Hoje eu recebo o ciclano, ciclano, ciclano.
Um dia eu vim para cá porque alguém pregou para mim. Hoje eu estou trazendo pessoas porque eu estou pregando para elas. Sabe, irmãos, a gente começar a inverter o ciclo e parar de ficar olhando para trás e começar a entender que Deus está nos chamando e a gente não pode ficar dando desculpa igual esse rapaz deu. Eu vou sepultar meu pai. Querido, quem perdeu um pai, quem é que vai dizer assim, deixa seu pai lá, não ligue para ele não vá atrás dele não sepulte ele não. Quem é que vai dizer isso na igreja? Se a gente dissesse isso hoje, a gente era insensível, desumano. Vai ser cancelado na internet. Mas Jesus disse, rapaz, deixa os mortos, enterrar os mortos, vem e me segue logo. Tu vai e prega o reino de Deus, para de ficar pregando o sepultamento, a morte, não sei mais o quê. Para de chorar o luto e vai viver o que eu já te chamei para viver. Tem muita gente que não perdeu o pai, não está usando o pai como motivo e desculpa para não fazer aquilo que o Senhor tem chamado. Mas tem usado muita coisa que o Senhor já olha e diz assim, isso aí para mim já está morto, isso aí para mim já acabou. E você ainda está falando disso. Rapaz, para com isso, vai e prega o reino. Vai e prega o reino de Deus. Lá em Marcos, no capítulo 5, nos versos 16 até o 20, vai ter a história de um homem, nos versículos anteriores, que é o endemoniado em Gadara, o Gerazeno. E a Bíblia vai contando a história de como aquele rapaz ficou conhecido ali por causa do que acontecia com ele. E no verso 16 diz que os que haviam presenciado os fatos, que fatos? Que Jesus havia liberto aquele homem, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. No verso 17 de Marcos, capítulo 5, diz, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Uma pessoa que tinha sido liberta por Jesus, estava suplicando, Jesus, me deixa ficar com você, me deixa te seguir, me deixa ir com você, me deixa ficar aí onde você está. E quantas pessoas, irmãos, preferem esse lugar de conforto, onde elas ficam ali debaixo do que Jesus pode fazer e não sobre o que elas devem fazer? Às vezes a gente está vivendo mais ou menos isso. Pô, Jesus, me deixa aqui no meu cantinho, eu estou fazendo o que o Senhor já... Estou aqui desfrutando do que o Senhor já fez, o Senhor me libertou, o Senhor salvou minha família, o Senhor me curou. E a Bíblia diz que Jesus respondeu a ele, não permitindo que ele ficasse com ele. Ele disse, não, você não vai ficar comigo, mas eu vou lhe dar uma ordem. E qual é a ordem? A Bíblia diz que Jesus ordenou-lhe no verso 19, vai para a tua casa e anuncia para os teus tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como Ele teve compaixão de ti. Irmãos, isso me faz pensar quantas vezes a gente deixa de falar para os nossos sobre aquilo que o Senhor fez, porque a gente quer ser a pessoa que está respeitando a religião de todos. Porque a gente quer ser a pessoa que não vai querer forçar a abertura ao Evangelho. Irmãos, eu sei, nós precisamos ter sabedoria. Eu sei disso. Não estou dizendo para você não ser sábio. Mas a sabedoria do alto, ela é pacífica. E ela não vai desobedecer ao que Jesus já disse para agradar as pessoas. Ela vai obedecer ao que Jesus disse. E aquilo, de alguma maneira, vai agradar os que ouvem. A Bíblia diz que Jesus disse, olha, vai lá para os teus, vai para a tua casa. Não vem ficar aqui comigo, não. Vai para os teus, lá na tua casa. E anuncia para eles tudo o que o Senhor te fez. E como teve compaixão de ti. Começa a contar para as pessoas o que aconteceu com você. Tem gente que diz, mas por quê? Por que a gente não está vendo 50 mil conversões num culto? Por que com uma palavra gloriosa dessa? Porque a gente não tem uma palavra fraca aqui não, irmãos. Aqui não tem caldo de bila, não. Você sabe disso. A gente não fica aqui com teologia coach, não. A gente prega o Evangelho, a gente prega a palavra da fé. Você sabe disso. E alguém pode perguntar, por que a gente não vê 50 mil pessoas dessa cidade se convertendo? Por que não tem já 1 milhão de habitantes daqui da cidade, que é o número de habitantes todo, que são do verbo da vida? Por que não? Vamos fazer alguma coisa, alguém tem que conhecer. Pois é, alguém tem que conhecer. Sabe como é que conhece? Marchando. Diga ao povo que marche. Bora. Cuida, vai, anuncia para os da sua casa que o Senhor teve compaixão de ti e tudo que Ele fez a você. Anuncia para o povo do teu trabalho que ele teve compaixão de você e o que ele fez. Anuncia para o teu cliente que chegou ali desesperado, cabisbaixo, você teve percepção espiritual e notou. Rapaz, ele não está bem, não. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, estou notando que você não está muito bem, é verdade que você não está bem. Rapaz, eu estou com essa impressão, pois deixa eu orar por você. Ah, não, oração sempre é bom, pode orar por mim. Pois é, eu estou orando por você porque Deus se importa com você. Sabe de uma coisa, Deus quer mudar a tua história como Ele mudou a minha vida um dia. Um dia eu tive aí, igual a você, cheguei cabisbaixo, um dia alguém pregou para mim, um dia eu fui na igreja e aconteceu assim, o Senhor mudou a minha história. Hoje eu estou aqui desse lado te atendendo para te socorrer, mas um dia vai ser você também. Você crê? Pois vamos começar. Você quer receber Jesus?
Só que a gente está muito tímido e pouco ousado para fazer aquilo que o Senhor está dizendo. E está esperando que o Senhor mude os destinos. Mudar como, irmãos? Deus muda destino através de pessoas. Nós estamos aqui porque alguém esteve antes, porque alguém se conectou, alguém se conecta a alguém abre a porta para alguém fala com alguém liga para alguém prega para alguém chama alguém. Aí, no fim das contas, a gente está vendo aqui todo esse povo que nunca tinha se visto sendo irmão. Sabe, irmãos, nós precisamos ficar mais atentos a isso. E a Bíblia diz que aquele rapaz ele foi e começou a proclamar em Decápolis, 10 cidades ao redor ali, passaram a conhecer o que Jesus tinha feito. E todo mundo se admirava, porque ele tinha um testemunho muito forte. Quantas pessoas têm testemunhos fortes e ficam esperando receber um negócio chamado microfone na mão para poder falar sobre ele? Meu irmão, você não precisa de microfone, você precisa de ousadia e de vergonha na cara. Não é de microfone que a gente precisa, irmão. Ministério não começa com microfone na mão e púlpito embaixo dos pés. Ministério começa onde a gente chega, onde a gente coloca os pés, com a boquinha que Deus já deu, com a voz que Ele já nos abençoou para ter e com o relato do que já aconteceu. A gente precisa parar de dar desculpas, irmãos. A mulher adúltera, Jesus não disse assim, olha, vai lá que eu não te condeno. Ou ele disse, minha filha, venha, me siga. Ele disse, não, vai e não peques mais. Vá. Para de errar, mas vá fazer alguma coisa. Vá. Sabe, nós precisamos entender que talvez a gente esteja nesse mesmo cenário. Talvez a gente seja para alguém como Ananias foi a Paulo. Você talvez nem conhece a história dele, mas você sabe sobre Paulo. Talvez você nem tenha visto ainda a história de Ananias. Mas sabia que Ananias foi alguém que Deus disse, em Atos no capítulo 9, no verso 11, disse assim, olha, vai, dispõe e vai à rua que se chama direita. Dispõe, ou seja, se levante, desperte e vá. Vá até aquela rua que se chama direita, na casa de Judas, tu procura por Saulo. Ananias não sabia quem era Judas, não sabia quem era Saulo, nem talvez soubesse onde era essa rua que se chamava direita. Eu fico pensando se ele tinha GPS para colocar o endereço, mas não precisou. O GPS dele era o Espírito Santo. Vai na rua que se chama direita. Lá vai ter uma pessoa chamada Judas, que tem uma casa nessa rua. Nessa rua onde tem a casa de Judas, tu vai encontrar um homem chamado Saulo. Ele é apelidado de Tarso. Tu vai até ele, ele está orando. E tu vai até ele para tu fazer algo que eu estou te mandando. Olha que interessante a movimentação que Deus faz. Vai tu, chega lá, fala isso, ele está fazendo isso, ele está lá orando. Enquanto Saulo estava orando, o Senhor também tinha dito, olha, vai vir alguém aí. Aí chega Ananias lá no verso 15, a Bíblia diz o seguinte, de Atos capítulo 9, a Bíblia diz, mas o Senhor lhe disse, vai, porque Ananias ficou, Senhor, tu sabe quem é Saulo, né? Eu ouvi dizer que esse homem não é bom, não. Ele tem matado umas pessoas assim, tipo eu. Pai, tem certeza que o Senhor quer que eu vá? Não é melhor o Senhor mandar alguém que é ali perto dele, alguém que, né? Não, eu quero você. Aí o Senhor vai e diz para Ananias, olha, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Olha o que Deus diz, queridos, para Ananias ali, ele diz assim, ó, vai, porque ele é escolhido. Ele é um instrumento. Saulo já tinha se convertido, Saulo já tinha começado a pregar o evangelho, Saulo já estava exercendo o seu chamado, nada disso. Mas para Deus, aquilo que ainda haveria de ser, já era, agora. Deus não via ele sendo lá na frente. Ele dizia, já agora, ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, bem como perante os filhos de Israel, porque eu vou mostrar para ele o que é sofrer por mim. Mas ele já é escolhido agora. Queridos, e quantas vezes a gente está lá no conforto do nosso lar e o Senhor está dizendo, vai ali naquela rua tal, procura a casa de fulano, lá vai ter uma pessoa assim. Quantas vezes isso está nos acontecendo? Nunca me aconteceu, Samuel, pois está na hora da gente começar a orar mais, para a gente ficar mais sensível ao Espírito, perceber essas direções, essas inclinações e a gente começar a fazer as movimentações divinas para os destinos que Ele tem. Porque tem alguma coisa acontecendo, vamos começar a marchar. Sabe, a Bíblia diz que Ele era um instrumento escolhido naquela hora. Se você vê uma outra passagem que mostra também algo assim, nós estamos chegando ao fim. Mateus capítulo 11, no verso 4, Jesus diz, olha, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Ele não diz, olha, gente, fica calado aí, não fala nada para ninguém, mantém em segredo, porque o que eu estou fazendo aqui não precisa ser contado para ninguém, não. Ele diz, vai lá e anuncia a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Que é, inclusive, o texto que o pastor José Roberto ministrou aqui, em algum momento citou, né, quando há ali uma instrução dizendo, olha, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres? Os pobres estão recebendo dinheiro, estão sendo socorridos? Não. A eles está sendo pregado o evangelho. Que é o evangelho que muda a realidade dessas pessoas, a mentalidade e o cenário. Então, quando nós vemos isso, parece muito com outros momentos em que Jesus diz, olha, vai, dispõe-te,
chega ali, vai até lá, indo Jesus, sempre uma movimentação. Né? Você vê ali, estava o pastor Hernani e Rose lá no Promorá. E o Senhor diz, não, vocês vão voltar para Brasília. Eles vieram por quê? Porque o Senhor diz, vem para o Piauí. Aí agora o Senhor diz, não, vão para Brasília. Né? Ou eles têm uma inclinação natural, pessoal, para ir, ou o Senhor diz, mas alguma coisa aconteceu, uma movimentação existe. Aí eles vão, aí chega quem está na vez. Quem é que está na vez? Deus olha, quem está na vez? Ah, é o Josué. Pois vai Josué. Pode ser que depois ele diga, Josué, sai? Pode. Deus faz essa movimentação, mas tudo que a gente precisa é entender, Deus está movimentando alguém para alguma coisa, em algum lugar, para um destino, e eu sou parte desse plano que Ele tem feito aqui na Terra. Sameira, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei o que é esse marchar, esse movimento que você está dizendo aí. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 28, no verso 19, que o Senhor Jesus, Ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A pergunta é, nós estamos em uma nação? Sim, estamos em uma nação, estamos em um estado, estamos em uma cidade, moramos em um bairro, temos uma rua que chamamos de nosso endereço, uma casa onde nós habitamos, existe um lar para a gente exercer aquele lugar, ou desfrutar naquele lugar. E a pergunta é, nós estamos indo nessa nação onde nós estamos fazendo aquilo que o Senhor disse que nós devemos fazer, discípulos? Vou beber água porque agora o pão entalou. Bota água para descer o pão. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não é só a gente dizer assim, quer receber Jesus? Amém, recebe Jesus, amém, vai embora. Não, a Bíblia diz que a gente tem que fazer discípulo. Discípulo, irmão, dá trabalho, demora. Discípulo, você tem que trazer, você tem que orar, você tem que ir junto, você tem que visitar, você tem que dar força. Depois você vai ensinar a palavra. Não, mas isso aqui não é assim, essa conduta você não tem mais assim, agora é desse outro jeito. O Espírito Santo faz assim, o fruto do Espírito é isso, as obras da carne são isso aqui. Olha, isso aqui você precisa deixar em algum momento da sua vida. O Senhor te libertou já desse passado, as tuas decisões agora são guiadas, e eu estou aqui para te ensinar a orar. Você ora desse jeito, você não ora desse jeito, você ora assim. Você começa a ensinar, fazendo essa pessoa um discípulo e mostrando para ela que ela tem que guardar tudo aquilo que Jesus ordenou. Mas a gente não quer ter trabalho, a gente quer olhar para o próprio umbigo e dizer, Deus me abençoa, paga minhas contas, abençoa minha família. Sameira, eu pensei que era um aniversário de 19 anos, a gente ia ter uma palavra assim, né? A gente está tendo. Isso tem que tirar a gente do lugar. Eu não quero que você saia daqui indignado comigo. Eu quero que você saia indignado com o cenário, com a situação. Que você saia daqui indignado porque essa cadeira do seu lado está vazia. Que você saia indignado porque não é um parente seu que está ocupando aí. Não é o seu pai, a sua mãe, o seu sogro, sua tia, seu sobrinho, sua filha, sabe? A vizinha, a filha da vizinha que você sabe que está em depressão. Aquela menina que você sabe que tentou suicídio. Aquele rapaz que está quebrado. Aquela pessoa que vive pedindo socorro porque o casamento está destruído. Aquela outra que vive sendo traída pelo marido. Não é ela que está aí, não é ele que está aí. É com isso que você e eu temos que nos indignar, irmãos. A gente tem que se indignar, não é porque tem alguém que ocupa aí o lugar e a gente não gosta muito do perfume que ele usa, da roupa que veste, do jeito como fala. Não, irmãos, a gente não tem que se indignar com isso, não. Isso aí é parte do que nós somos, corpo, irmandade, é diferente um do outro. A gente tem que se indignar porque não são nem os mais pobres e nem os mais ricos que estão aí. Que não estão os menos influentes, nem os mais influentes. Está desocupado, está aberto o lugar. Tem uma cadeira vazia aí. Por que que está assim? Por que, irmãos, que está assim? E por que que os lugares onde tem engano, tem mentira, onde tem a prostituição, onde tem bebedeira, está lotado, tendo gente fazendo fila na porta para entrar? Por que, irmãos? Será que a gente está achando que está tudo bem, que está normal, que está certo isso? Se a gente estiver achando isso, irmãos, então os nossos destinos foram mudados para a gente ficar paralisado. E isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Se os nossos destinos foram mudados, se a setinha que apontava para baixo agora aponta para cima, se a vida que estava no vermelho agora está no azul, se a família que estava destruída agora está restaurada, se o casamento que era um fracasso agora é um sucesso, se o ministério que não existia foi levantado, se o negócio que você não tinha começou e funciona bem, se aquilo que você não era, agora você é, se você era uma maldição e hoje você é uma bênção, se você era viciado e hoje você é liberto, irmão, então se tudo isso aconteceu e a gente está parado no mesmo lugar, a gente não entendeu para que foi que tudo isso aconteceu.
Então, se a gente está celebrando 19 anos, vamos ter maturidade para encarar as nossas responsabilidades como igreja, não como indivíduo somente, porque é bom, a gente vai desfrutar de uma bênção individual. O que recai sobre a igreja, recai sobre nós, começa por cima e vai escorrendo embaixo. Tudo que a igreja desfruta, às vezes o povo fica assim, mas projeto Farol, terreno e oferta, e quanto a gente já levantou, e cadê o terreno, não comprou ainda? Irmão, enquanto a gente fica nesse questionamento, a gente não está entendendo que primeiro vai ser ali, depois vai ser o nosso. Que enquanto a gente está fazendo pelo reino, algo acontece do reino para nós. Que existe essa movimentação do céu para a terra, enquanto a gente está se movimentando da terra para o céu. Pensando primeiro lá, e aí as coisas daqui são acrescentadas. Buscando primeiro os interesses de Deus, e os nossos vão ser buscados por Ele. Quando a gente entende isso, queridos, aí a gente compreende por que a gente está celebrando esse tempo. E por que a gente está tão ligado com o que ainda vai acontecer. Eu estou animada, irmãos, para a gente celebrar 20 anos. Mas eu não estou animada para a gente celebrar 20 anos com o número que nós temos agora. Com as histórias somente que nós temos agora. Eu quero mais relatos, eu quero mais testemunhos, eu quero mais vida transformada, eu quero mais família alcançada, eu quero mais gente liberta pela palavra da fé, eu quero mais gente fazendo rema, eu quero mais gente pregando para os seus familiares, eu quero mais negócios abertos, eu quero mudança no cenário político, eu quero mudança no cenário espiritual, mas no cenário natural, eu quero empresas que elevam e exaltam o nome do Senhor, eu quero funcionário que honra o Senhor primeiro e por isso honra o seu patrão, eu quero patrão que honra o Senhor primeiro e por isso ama o seu empregado. Nós queremos uma revolução na sociedade, irmãos, que não vai somente até o ponto que nós chegamos, mas vai muito além do que a gente já alcançou até agora. E nos 20 anos nós vamos ter muito mais para celebrar. Não vamos nos conformar, irmãos. Não vamos nos conformar. Nós vamos viver cada dia das nossas vidas. Eu não saí de casa hoje às 9h30 da manhã, deixei meu filho dormindo com uma pessoa que não é da minha família, mas é do meu corpo, que é do corpo de Cristo, para ficar cuidando dele enquanto eu saí de casa para pregar para você, dando a minha vida, gastando a minha vida em favor do Senhor, vivendo por Ele, nele me desgastando, nele me movendo, nele existindo, para simplesmente eu sair daqui e você dizer, eita, a palavra foi boa. Não, irmão, não é para isso que nós estamos vivendo. Não. Eu não saí da minha terra, da minha parentela, e vim para a terra que o Senhor me mostrou, para ver as coisas ficando do mesmo jeito e dizendo, é porque a cultura aqui é assim, é porque as pessoas são assim, é porque o povo daqui é assim. Não, eu não me conformo, eu me indigno e eu estou trabalhando para isso ser mudado. E enquanto eu tiver voz, irmãos, eu vou dar o meu máximo para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Anunciar o Evangelho, anunciar a excelência de Deus, anunciar as grandezas do Rei, pregando para pessoas serem salvas, pregando para pessoas serem libertas, mas pregando para crentes serem transformados também. Amém. Nós vamos viver para fazer aquilo que Jesus deixou em Marcos, no capítulo 16, quando ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu estou vindo para esse mundo chamado Teresina. Eu vim para cá, para esse lugar chamado Teresina, no estado do Piauí, com a minha família, para constituir aqui, não a minha história pessoal, mas para fazer aquilo que o Senhor me comissionou a fazer. Quando ele saiu dessa terra dizendo, olha, você agora vai ser responsável por ir por todo canto, pregando o evangelho a toda criatura. Criatura que eu conheço, criatura que eu não conheço. A quem eu amo e a quem eu nunca nem vi. Mas eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Aonde eu passar vai ser a minha missão. E eu não estou falando isso para me exaltar. Você sabe disso. Nós não precisamos fazer tal coisa. Mas para que você seja encorajado. Porque um dia eu estive aí sentado igual a você. Um dia eu questionei culto de missões. Um dia eu questionei por que as pessoas ficavam pregando sobre o ID. Se todo mundo já sabe que tem que pregar, por que tem que ficar falando? Um dia eu fiz isso também. Um dia eu questionei porque a mensagem do domingo não era a que eu gostaria que fosse. Um dia eu reclamei porque não recebi o abraço no dia que eu deveria ter abraçado. Você está entendendo, irmão? Um dia a gente também está nesse nível, mas chega uma hora de maturidade que a gente para de olhar para o próprio umbigo e diz, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa. Deus está operando algo sobre esse lugar, Deus está fazendo algo sobre essa cidade, Deus está fazendo algo sobre essa terra. Essa é a terra do avivamento e eu sou parte desse avivamento que está acontecendo. Eu não sou uma espectadora, eu não sou alguém que está assistindo. Deus não me chamou para ficar olhando um telão, Deus me chamou para ser parte do que está passando lá. Você está comigo? Então fica de pé em nome de Jesus. Mais tarde a gente tem porções ainda maiores e melhores dessa palavra poderosa. Nós temos ainda 2 cultos, eu espero que você se sinta motivado a vir. Talvez você tenha o hábito de vir para o culto da manhã e não vem para o da tarde ou da noite. Mas que hoje seja um dia especial, é uma festa, é um aniversário. Tem aniversário que a gente vai, que fica o fim de semana todo, né, no lugar. Tem aniversário que a gente vai e é uma semana inteira de festa. Pois então a gente vai fazer um domingo inteiro de festa hoje. Amém? Você está disposto? Se precisar ficar, fica. Se precisar ir e voltar, vem. Mas não deixa passar a oportunidade de você receber tudo o que você veio receber durante esses dias e dar ao Senhor tudo que Ele merece, já que nós estamos festejando a casa dele nesse lugar. Amém, gente? Eu amo você.
Eu poderia falar ainda muito mais coisas. Talvez a gente quisesse hoje se mover, sair com... Nós somos de um lugar onde as pessoas são ousadas, são intrépidas, onde as pessoas amam umas às outras. Nesse lugar, Pai, chamado Teresina, há uma cultura estabelecida do céu. Não é a cultura natural, mas a cultura do Senhor, que é sobrenatural, está operando sobre essa terra, Senhor. Nós exercemos a nossa autoridade nesse lugar e chamamos à existência pessoas transformadas, vidas e famílias numerosas, alcançando o conhecimento do Senhor, da Tua palavra, Pai. Obrigada por ousadia e intrepidez sobre o povo que já Te conhece, sobre o povo dessa igreja, um povo que anuncia eficazmente o Teu evangelho, o Teu poder, Pai. Um povo que não se envergonha do Teu nome, mas tem orgulho do poder que opera da Tua parte, Pai. Um povo que está pronto, disponível para ser usado e para alcançar e abençoar a outros. Um povo que prospera para fazer outros prósperos. Um povo que é curado para curar outros. Um povo que foi restaurado para ser restaurador de muitos outros. Um povo que teve a vida, Pai, e o ministério transformados para ser um agente transformador debaixo do Teu poder e da Tua palavra nessa cidade, Pai. Obrigada porque o Teu evangelho é claro. Nós teremos que ir e nós estamos indo, Pai. Estamos avançando, estamos marchando, estamos ocupando território. As portas do inferno não vão prevalecer contra a Tua igreja amada e santa, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos assim e declaramos que assim é. Em nome de Jesus, você crê também? Glória a Deus. Eu não posso encerrar sem dar a você a oportunidade. Se você está aqui e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não pode sair daqui do mesmo jeito. Deus está te chamando para uma nova fase, uma nova estação, onde você não vai somente ouvir dele, mas você vai seguir de perto e vai ser aquele que vai ter comunhão com ele todos os dias. Relacionamento com Deus é o que vai te dar sucesso. Se você está aqui nessa manhã e quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse é o convite mais especial que eu poderia fazer para você. Não há nenhuma festa, nenhum ambiente, nenhum cenário, nenhuma posição que seja mais honrosa do que a de ser filho de Deus. Se você está aqui e deseja receber Jesus como Senhor e Salvador, faz um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. E você vai sair daqui transformado. Tem alguém? Todos salvos? Uma palavra para crentes nessa manhã. Glória a Deus. Tem alguém que deseja receber o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Está aqui, ainda não ora em outras línguas, e você quer fazer isso a partir de hoje? Nossa equipe está à disposição. Você pode vir aqui à frente. Você vai sair daqui cheio do poder de Deus para frutificar, para ser uma testemunha eficaz do que Ele fez na sua vida também. Tem alguém? Todos cheios? Todos cheios? Tem alguém que está com algum sintoma, alguma dor, uma enfermidade, quer receber imposição de mãos? Vai sair daqui curado, livre desse mal. O poder de Deus, a unção do Senhor está aqui para curar. Você está aqui, não precisa sair levando aquilo que você trouxe. Você pode deixar aqui hoje e sair daqui livre desse mal aí. Tem alguém? Glória a Deus, todo mundo curado. Está vendo, irmãos? O que nós carregamos já é suficiente para a gente trazer outros. Já é suficiente para a gente levar outros a receberem aquilo que a gente recebeu. Vida nova, poder de Deus, cura divina, tudo isso está dentro de nós para ministrar a outras pessoas também. Amém? Mais tarde nós temos culto, tem avisos ainda para serem dados. Eu vou deixar aí com o pastor Josué. Você pode sentar um pouco aí no lugar. Glória a Deus. Gente, aniversário tem que ter bolo, né? Então, vamos cantar os parabéns. Fica de pé, ela mandou dela. Tá igual a igreja católica, senta e levanta, senta e levanta. Amém? Então, vamos cantar os parabéns. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades.
pensou que ia cantar aí, Jesus, a benção. Glória a Deus, irmãos, que bênção, que bênção. Temos sido grandemente abençoados nesses dias e que bom poder celebrar esses 19 anos e que a gente não fique com esse sentimento saudosista, mas que a gente olhe para frente, os próximos 19 anos, amém? Graças a Deus por isso, e você faz parte dessa história maravilhosa e de algo grandioso que Deus está fazendo e operando nessa cidade, amém? Graças a Deus. Pastor Josué, venha. Eu quero fazer um convite muito especial para você. Talvez você só venha para o culto da manhã, mas faz um esforço hoje para vir à tarde, à noite. Vamos fazer uma maratona hoje, que tal, né? É uma data especial, exige ações especiais. Então vem e mais tarde você traz o pessoal da sua família, convida alguém do seu trabalho, vai valer a pena. Amém, irmão? Glória a Deus, que palavra poderosa. Que momento maravilhoso, né, queridos? O aniversário da nossa igreja tem trazido grandes coisas para nós e está sendo apontado, né? Uma nova fase, um ano de transbordar. Grandes coisas o Senhor fará nas nossas vidas nesses próximos anos, amém? Começando agora. Queridos, dentro do que foi ministrado, eu gostaria de fazer algumas indicações literárias. Eu queria mesmo incentivar você a investir na sua vida espiritual através das literaturas, amém? É muito importante nós lermos a palavra de Deus todos os dias, mas também termos livros de homens que já tiveram uma caminhada, já tem grandes coisas que viveram e que pode trazer experiências para nós, amém? Tem esse livro aqui do Kenneth W. Hagin, Chamados por Deus, um livro maravilhoso, né, que vai te trazer aí grandes instruções da parte de Deus. Esse outro aqui, O Espírito Santo em Você, do Rick Renner, passa lá no final e adquire esse livro. E esse daqui também é maravilhoso, do Tony Cook, O Fim da Igreja Espectadora. Meus irmãos, esse livro aqui é maravilhoso. Vamos investir na nossa vida espiritual através da leitura, né, através das práticas daquilo que nós temos ouvido, e nós podemos nos aprofundar com essas literaturas, amém? Como o pastor já falou, à tarde e à noite nós vamos ter um culto aqui, então faz um esforço, né, para estar aqui no culto da tarde, no culto da noite. Vai ser poder de Deus, amém? Grandes coisas o Senhor ainda vai fazer por nós nesse dia, amém? No final nós vamos ter lá o bolo, como o pastor falou, o aniversário tem que ter bolo, né? Então no final você vai lá, vai passar lá, vai estar sendo entregue o bolo para você, amém? Eu queria saber onde estão os visitantes, né, que nós falamos aqui no início. Olha, lá atrás tem um pessoal acenando para você pode ir lá com eles, né? Eles vão te levar para uma sala VIP, vai ser rápido, só quer ter um momento ali com você para trazer algumas instruções, para falar com você. Você pode seguir eles, né? Se alguém trouxe você, pode acompanhar também, vai ser maravilhoso, amém? Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Amém? Levante aí a sua mão, eu quero declarar o sobrenatural de Deus se manifestando na sua vida hoje, em nome de Jesus, amém? Vá em paz, sejam abençoados na prática da palavra.